Prezados senhores e senhoras, bem-vindos de volta ao canal Relatos da Vida. Meu marido Mal recebeu um aumento para 15 mil reais e minha sogra já me pressionou para pedir o divórcio. Eu estava prestes a fazer um escândalo quando meu marido disse: "Finja que concorda." Eu obedeci. Um mês depois, percebi como ele era verdadeiramente astuto. Naquela noite, eu estava na pequena cozinha da nossa família, arrumando um peixe assado com ervas na mesa, com o coração cheio de alegria e expectativa. Hoje era um dia muito especial. Meu marido Lucas havia sido nomeado chefe do departamento de pesquisa de novos produtos na Vitalis Alimentos, o que significava que seu salário aumentaria para quase 15 mil reais por mês. Para muitos, 15 mil pode ser apenas um número, mas para nós era o resultado de 7 anos de economia, sacrifício e de superarmos juntos inúmeros dias difíceis. Lembro-me dos primeiros anos de casados, quando Lucas ficou desempregado por quase 6 meses. Havia dias em que tínhamos apenas algumas dezenas de reais no bolso, mas eu ainda me esforçava para preparar uma refeição decente e dizia a ele com um sorriso: "Não se preocupe, enquanto nos amarmos, podemos recomeçar." Desde que ele entrou na Vitalis, eu sabia o quanto ele havia se esforçado. A empresa, especializada em alimentos orgânicos, vinha crescendo rapidamente nos últimos anos. Desta vez, Lucas foi encarregado da nova linha de produtos. Ouvi dizer que era um projeto estratégico que poderia ajudar a Vitalis a superar todos os seus concorrentes no mercado. Ele me contou muito pouco, pois os documentos de pesquisa e a fórmula principal eram confidenciais. Mas uma noite, enquanto estávamos sentados na varanda, ele sussurrou: "Helena, a empresa tem reforçado a segurança ultimamente. Parece que alguém quer vazar as fórmulas." Ao ouvi-lo, senti uma mistura de alegria e preocupação. Alegria porque meu marido finalmente estava sendo reconhecido por sua competência. E preocupação porque eu entendia que quanto mais alto se sobe, mais se torna um alvo. Eu apenas o aconselhei: "Mais dinheiro é bom, um cargo mais alto é motivo de comemoração, mas você precisa se cuidar. Há coisas que, uma vez perdidas, não podem ser recuperadas." Lucas me olhou com um sorriso cansado e assentiu. Ele sabia que, contanto que eu acreditasse nele, tudo ficaria bem. No entanto, eu não esperava que a primeira pessoa a mudar ao ouvir sobre sua promoção não fosse um rival lá fora, mas minha sogra, Dona Ivone. Naquela noite comecei a preparar o jantar desde a tarde: peixe assado com ervas, caldo de feijão, couve refogada e um pequeno bolo que encomendei na confeitaria perto de casa. Eu também arrumei cuidadosamente um vaso de margaridas amarelas na mesa, na esperança de que a família pudesse ter uma refeição feliz junta. Perto das 8 da noite, Lucas finalmente chegou. Ele entrou em casa carregando uma sacola de presentes da empresa. A camisa estava um pouco amassada, o rosto visivelmente cansado, mas ao ver a mesa posta, ele ainda se forçou a sorrir para mim. "Você preparou tanta comida hoje?" Eu sorri levemente. Para comemorar o novo chefe da casa, antes que ele pudesse responder, minha sogra saiu da sala de estar. Ela usava um conjunto de seda roxo escuro, com um colar de ouro maciço no pescoço, e seus olhos brilhavam ao olhar para Lucas. Ela puxou uma cadeira, olhou para a sacola de presentes na mão do filho e sorriu com desdém. Parece que a vida realmente mudou. Ao ouvir isso, pensei que ela estava feliz por meu marido, mas logo em seguida ela me lançou um olhar frio, como uma faca. "Só que uma pessoa como ela, andando com você agora, distou um pouco." A mesa de jantar ficou em silêncio absoluto. Minha mão, que segurava a concha da sopa, parou no ar. Lucas franziu a testa para a mãe. "Mãe, o que você quer dizer com isso?" Dona Ivone não se esquivou. Ela pegou um pedaço de peixe, colocou em sua tigela e disse calmamente: "Eu disse algo errado? Agora você é um gerente sênior, vai encontrar diretores, grandes parceiros, com um salário de 15 mil por mês e depois ainda terá bônus, ações. E sua esposa? O ano todo só sabe de cozinha, comida, mercado. Seria estranho se as pessoas não rissem de você." Eu ouvi cada palavra e senti um nó na garganta. Nos últimos 7 anos, nunca pensei que o fato de eu ter ficado em segundo plano para que meu marido pudesse se concentrar em sua carreira seria usado como motivo para me desprezar. No dia em que ele não tinha nada, vendi até os brincos que minha mãe me deu para ajudá-lo a pagar as dívidas. No dia em que minha sogra foi hospitalizada, passei noites em claro trocando suas fraldas, limpando-a, dando-lhe cada colherada de mingau. E agora, só porque meu marido foi promovido,
De repente, me tornei indigna. Dona Ivone ficou cada vez mais animada. Ela contou sobre o filho de uma amiga que se casou com uma moça rica, que tinha carro, casa e ainda ajudou o marido a abrir sua própria empresa. Então ela pousou os talheres e olhou diretamente para mim. Um homem que sobe na vida precisa de uma mulher que o eleve, não que o puxe para baixo. Mais cedo ou mais tarde ele ficará para trás. Lucas bateu a tigela na mesa com força. Mãe, já chega! Mas Dona Ivone apenas riu com desdém. Você ama sua esposa, por isso está cego, mas eu não estou. Já vivi o suficiente para saber o que é melhor para você. Dito isso, ela se levantou e foi para o quarto. Momentos depois, voltou com uma pilha de papéis e os jogou com força na mesa de vidro à minha frente. O som seco fez meu coração despencar. Olhei para as palavras no topo da página que saltaram aos meus olhos. Pedido de divórcio. Dona Ivone cruzou os braços, a voz gélida. Assine. Você ainda é jovem, pegue algum dinheiro e construa sua própria vida. Não espere até que o Lucas suba mais alto e você seja deixada para trás. Será ainda mais vergonhoso. Levantei o olhar para o meu marido. Lucas também estava me olhando. Seus olhos escureceram. Sua mão sob a mesa se fechou em um punho. E eu, naquele momento, só senti que o jantar de comemoração à nossa frente de repente ficou frio até os ossos. Eu olhava fixamente para o pedido de divórcio à minha frente. As letras pretas no papel branco eram cruéis de tão claras. Era como se não tivessem preparado apenas um pedaço de papel, mas um caminho inteiro para me expulsar desta casa. Minhas mãos tremiam, os talheres entre meus dedos quase caíram no chão. Eu achava que poderia suportar muitas coisas, mas nunca imaginei que minha sogra colocaria um pedido de divórcio na minha frente durante o jantar de comemoração da promoção do meu marido. O que me deu um calafrio na espinha foi que por baixo do pedido havia outro papel detalhando um apoio pós-divórcio de 50 mil reais. 50 mil reais. Aparentemente, aos olhos de Dona Ivone, meus 7 anos de juventude, 7 anos cuidando do marido, da casa e dos sogros doentes, foram finalmente avaliados por esse valor. Ela ainda teve o cuidado de acrescentar abaixo. Após receber o dinheiro, a parte feminina deixará voluntariamente a casa, sem contestar os bens e sem prejudicar a honra da parte masculina. Dei uma risada seca, mas minha garganta estava tão apertada que o som pareceu mais triste que um choro. Dona Ivone empurrou os papéis na minha direção, com a voz indiferente. Assine. Não dificulte as coisas para os outros. Estou falando sério. Você ainda é jovem. Pegue um pouco de dinheiro como capital e viva sua vida. Ficar se agarrando ao Lucas agora só trará vergonha para ambos os lados. Levantei a cabeça abruptamente, toda a frustração acumulada durante anos como Nora explodiu como fogo em palha. Eu queria perguntar a ela, quando ela teve um derrame leve e ficou no hospital, quem passou 2 meses em claro cuidando dela, trocando suas roupas, limpando-a? Queria perguntar, nos dias em que ela, irritada, jogava a tigela de mingau no chão, quem limpava silenciosamente e preparava outra? Eu também queria perguntar, quando o negócio de Lucas faliu e ele estava cheio de dívidas, quem vendeu as joias do casamento, sacou todas as economias e pediu dinheiro emprestado à minha família para ajudá-lo a se reerguer? Bati a tigela na mesa com força e estava prestes a abrir a boca quando, sob a mesa, a mão de Lucas apertou suavemente meu pulso. O aperto não foi forte, mas foi o suficiente para me fazer parar. Virei-me para olhá-lo. O rosto de Lucas ainda estava tenso como uma corda de violino, mas seus olhos eram muito estranhos. Não eram os olhos de um marido covarde tentando se esquivar, nem de um homem que havia mudado de coração. Parecia um pedido silencioso. Confia em mim. Antes que eu pudesse entender, Lucas se virou para a mãe, com a voz baixa. Mãe, deixa pensar um pouco mais. Apenas essa frase fez meu coração doer. Mesmo sabendo que havia algo incomum em seus olhos, ainda senti dor. Naquele momento, eu realmente não conseguia distinguir se meu marido estava me protegendo ou apenas tentando adiar as coisas para que parecessem menos cruéis. Dona Ivone imediatamente aproveitou a oportunidade, rindo com desdém. Pensar em quê? A situação é clara como o dia. Uma pessoa sensata sabe quando se retirar. A coisa mais importante para uma mulher é saber onde ela está. Não espere ser expulsa para passar vergonha. Meu sogro, seu Osvaldo, sentado ao lado, segurando uma xícara de chá. Não disse uma palavra do começo ao fim.
Seu silêncio era mais frio do que as palavras duras de sua esposa. Isso me fez entender que essa decisão não era apenas da minha sogra. Nesta casa, talvez eu tenha sido a última a saber. Eu não queria ficar sentada nem mais um segundo. Se continuasse ali, temia não conseguir me controlar e virar a mesa, rasgando aquele papel na frente deles. Levantei-me de um salto, tentando manter a voz firme. Estou satisfeita. Continuem comendo. Dito isso, virei-me e fui direto para o quarto. Atrás de mim, a voz ácida de Dona Ivone ainda ecoava. Que atitude é essa? Realmente sem educação. Mal falei algumas palavras e ela já se revolta. Fechei a porta, encostando as costas na madeira, e as lágrimas imediatamente começaram a rolar. Não por lamentar este casamento, mas pela frustração. Frustração pelos anos em que me disse para ser paciente para manter a paz na família. Frustração pelas vezes em que engoli as lágrimas, pensando que minha sogra era difícil, mas afinal era a mãe do meu marido. Acontece que aos olhos deles, minha paciência não era bondade, mas fraqueza. Eles apenas se aproveitaram disso. Alguns minutos depois, a porta do quarto se abriu silenciosamente. Lucas entrou e imediatamente trancou a porta. Virei-me abruptamente, com a voz embargada. O que você está fazendo aqui? Se você também quer que eu assine, me dê a caneta, eu assino e acabo com isso. Lucas não respondeu imediatamente. Ele se aproximou, me puxou para sentar na beira da cama, segurando meus ombros com firmeza, a voz tão baixa que era quase um sussurro. Helena, me escute. Não faça um escândalo. Eu o olhei, as lágrimas ainda quentes em meu rosto. O que você quer dizer com isso? Você também quer me deixar de verdade? A pergunta saiu da minha boca como um corte. Lucas balançou a cabeça imediatamente. Ele apertou minha mão com mais força, os olhos vermelhos. Não, eu nunca quis te deixar. Mas agora preciso que você coopere comigo. Fiquei pasma. Do lado de fora, o som de minha sogra limpando a louça ecoava, misturado com sua voz deliberadamente alta para que eu ouvisse. Uma mulher que não se dá ao respeito só traz sofrimento para o homem. Enquanto isso, no quarto, Lucas se inclinou e disse cada palavra lentamente. Ultimamente, minha mãe tem andado com uma mulher chamada Sônia. Ela é rica, fala doce como mel e não para de elogiar meu potencial. E então ela fica tentando me apresentar a filha dela, Mariana. Enxuguei as lágrimas apressadamente, meu coração começou a bater mais rápido. Lucas continuou. No começo pensei que era apenas minha mãe sendo gananciosa, gostando de se exibir. Mas tudo aconteceu muito rápido. Assim que fui promovido e tive acesso ao projeto secreto, eles imediatamente me pressionaram para o divórcio, para colocar a Mariana na jogada. Você não acha estranho? Fiquei em silêncio. A raiva em meu coração ainda estava lá, mas uma outra sensação fria começou a se espalhar. Lucas olhou diretamente para mim, sua voz ficou ainda mais grave. Eu suspeito que eles estão atrás de outra coisa, não do nosso casamento. A partir do dia seguinte, comecei a entender como uma sogra. Quando quer expulsar a nora de casa, pode mudar de atitude rapidamente. Dona Ivone não mantinha mais nenhuma cordialidade comigo. De manhã cedo, quando eu servi o mingau de aveia para a família, ela olhou de relance e disse: comendo assim, não é de se admirar que você seja tão sem graça. Uma mulher que não sabe se valorizar mais cedo ou mais tarde será deixada para trás. Eu não respondi, apenas coloquei a tigela silenciosamente na frente dela. Se fosse antes, eu teria tentado explicar, tentado sorrir para manter a paz. Mas depois do que Lucas me disse na noite anterior, eu sabia que não podia deixar minhas emoções arruinarem seu plano. Eu tinha que aguentar, não porque era fraca, mas porque precisava ver o que realmente estava por trás daquelas palavras cruéis. Enquanto comia, Dona Ivone pegou o celular, inclinando a tela deliberadamente na minha direção. Era a foto de uma garota de vestido branco, cabelo levemente ondulado, maquiagem impecável, parada em frente a um carro de luxo preto. Ela comentou com admiração: olha só, essa é a Mariana. Só de olhar para a filha dos outros já se vê que é elegante. Estudou no exterior, fala inglês fluentemente e a família tem uma rede de supermercados gourmet. Esse é o tipo de mulher que deve andar ao lado de um homem de sucesso. Eu segurava um pano para limpar a mesa, minha mão parou por um instante. Vendo isso, ela se sentiu encorajada a continuar. Não é que eu esteja te criticando, mas a verdade é a verdade. Uma mulher que só sabe cozinhar só consegue segurar o marido quando ele é pobre. Quando ele é promovido, entra em outra classe social, ele precisa de outra pessoa. Aquelas palavras foram como um tapa no meu orgulho. Eu apenas respondi suavemente:
Certo? A senhora já terminou para que eu possa limpar a mesa? Ela imediatamente fez uma cara feia, mas talvez por pensar que eu já havia me rendido, não me repreendeu mais. O que mais me incomodava não eram suas ostentações, mas o fato de Lucas continuar em silêncio. Ele olhava para baixo, bebendo seu café, com uma expressão indiferente, como se não ouvisse nada. Por um momento, meu coração doeu. Mesmo sabendo que ele estava atuando, ver meu marido em silêncio enquanto minha sogra me humilhava, não pude evitar sentir pena de mim mesma. Por mais racional que uma mulher seja, o coração ainda tem seus momentos de fraqueza. À noite, quando todos já estavam dormindo, Lucas bateu levemente na porta do meu quarto. Como tínhamos que fingir distanciamento na frente de sua mãe, ele não ousou ficar muito tempo. Ele me deu um celular antigo, com algumas fotos e uma nota já salvas. Ele disse em voz baixa: "Dê uma olhada, mas lembre-se, não deixe minha mãe saber." Abri e vi fotos de Dona Ivone sentada em uma cafeteria de luxo com a mulher de meia-idade chamada Sônia e a garota da foto da manhã, Mariana. Lucas apontou para a segunda foto. O homem sentado na mesa atrás delas é o assistente financeiro do Grupo Terra Forte. Fiquei chocada. O Grupo Terra Forte era o maior concorrente da Vitalis, a empresa onde Lucas trabalhava. Por muitos anos, a Terra Forte sempre esteve muito próxima das linhas de produtos da Vitalis, mas sempre um passo atrás, por não conseguir a fórmula principal. Lucas disse, com a voz grave: "Pedi a um amigo para verificar. A família da Mariana não é tão simples quanto minha mãe pensa. A rede de supermercados deles já importou produtos exclusivamente da Terra Forte. E a conta da empresa deles tem algumas transações que passam por uma empresa de fachada ligada a eles." Senti um arrepio. Acontece que essa história não era apenas sobre uma sogra gananciosa querendo uma nora mais sofisticada. Poderia estar ligada a uma competição suja nos bastidores. Lembrei-me das palavras que minha sogra repetia sobre Mariana. Estudou no exterior, entende da indústria de alimentos, a família tem uma rede de supermercados. Essas coisas que pareciam vantagens, de repente se tornaram peças assustadoras neste quebra-cabeça. Lucas olhou para mim, a voz ainda mais baixa. "O projeto que estou liderando é um produto estratégico para a Vitalis. Se a fórmula vazar antes do lançamento, a empresa pode perder anos de pesquisa. Não só eu perderei meu emprego, mas toda a linha de produção, a fábrica, milhares de trabalhadores também serão afetados." Fiquei em silêncio por um longo tempo. Naquele momento, entendi por que ele não podia fazer um escândalo desde o início. Sem provas, tudo era apenas especulação. E o outro lado, claramente, estava muito bem preparado. Nos dias seguintes, Mariana começou a aparecer com mais frequência em nossas vidas. No início, eram apenas mensagens de texto muito gentis. "Lucas, você está cansado do trabalho hoje?" E depois, ouvi da Dona Ivone que você costuma ter dor de estômago. "Vou mandar um pouco de chá de camomila." O jeito dela falar era suave e comedido, o suficiente para que um estranho pensasse que ela era uma garota atenciosa. Mas, de vez em quando, ela inseria perguntas muito astutas. Uma vez, Lucas colocou o celular no viva voz de propósito quando ela ligou. Mariana riu suavemente. "Ouvi dizer que você está responsável por um grande projeto na Vitalis, não é? Deve ser muita pressão. Se precisar de alguém para desabafar, pode me dizer. Eu também estudei gestão da cadeia de suprimentos. Talvez eu entenda um pouco." Lucas apenas respondeu com indiferença. "Assuntos da empresa? Não posso falar muito." Do outro lado da linha, houve um silêncio de alguns segundos. E então ela riu. "Você é tão cuidadoso, mas eu gosto de homens com princípios." Eu estava sentada ao lado, ouvindo e sentindo um calafrio na espinha. Cada frase parecia casual, mas cada uma mirava diretamente em seu trabalho. Uma mulher que acabou de ser apresentada, se realmente quisesse conhecer um homem, perguntaria sobre seus hobbies, personalidade, família, mas Mariana girava em torno do projeto, do cargo, da pressão da empresa e dos documentos de pesquisa. Naquela noite, Lucas desligou o telefone e ficou em silêncio por um longo tempo perto da janela. A luz da rua projetava em seu rosto, revelando a tensão que ele sempre escondia durante o dia. Eu perguntei suavemente: "Você tem certeza?" Ele se virou para mim, os olhos mais frios e profundos do que nunca. "Eu não queria ter certeza, Helena, mas todos os sinais apontam para uma única direção." Apertei minhas mãos. Na sala, a voz de minha sogra ainda ecoava enquanto ela se gabava ao telefone com alguém de que seu filho estava prestes a mudar de vida pela segunda vez. Ela não sabia pelo que estava se regozijando. Ela pensava que estava escolhendo um futuro melhor para o filho.
Mas, aos meus olhos, ela parecia alguém que estava abrindo a porta de casa e estendendo um tapete vermelho, convidando o lobo a entrar. Lucas fechou as cortinas, sua voz soou muito baixa, mas cada palavra pesava como uma pedra em meu coração. Eles não querem se casar comigo, eles querem engolir a minha empresa inteira. Na manhã seguinte, fiz exatamente o que Lucas me disse. Não resisti mais, nem chorei histericamente. Quando Dona Ivone estava sentada na sala de estar tomando chá, caminhei lentamente até ela, coloquei o pedido de divórcio da noite anterior em sua frente e disse com a voz rouca: se o Lucas realmente quer isso, eu assinarei. Só peço alguns dias para arrumar minhas coisas. Dona Ivone levantou a cabeça abruptamente. Um brilho de alegria indisfarçável passou por seus olhos, mas ela rapidamente recuperou a compostura. Pousou a xícara de chá na mesa e disse com uma voz condescendente: é bom que você seja sensata. A diferença entre as mulheres está em saber a hora de recuar. Se você assinar pacificamente, esta família não será ingrata com você. Abaixei o rosto, fingindo resignação, mas minhas unhas cravavam na palma da minha mão com tanta força que doía. Pensei que depois de me ouvir concordar, ela se acalmaria um pouco, mas não. Meu silêncio a tornou ainda mais arrogante. Naquela mesma manhã, ela ligou para uma pessoa atrás da outra. 1 hora, dizia sua irmã. Sim, meu Lucas vai se casar com outra moça mais adequada. Aquela outra também soube se colocar no seu lugar. Outra hora, dizia a uma amiga íntima: o Lucas tem muita sorte. Conseguiu se livrar da pata-choca e vai se casar com uma fênix. Eu estava na cozinha lavando a louça, ouvindo cada palavra, sentindo como se minhas entranhas estivessem sendo torcidas. Mas ainda assim não saí. Eu sabia que se perdesse a calma, o plano de Lucas seria arruinado. Eu me dizia para aguentar mais um pouco, para deixá-la falar, para deixá-la pensar que havia vencido. As pessoas que estão embriagadas pela vitória geralmente revelam sua verdadeira natureza com mais facilidade. À tarde, Dona Ivone voltou para casa com uma sacola grande cheia de cortinas, lençóis e fronhas novas. Ela foi direto para o nosso quarto, abriu o guarda-roupa e começou a remexer nas coisas como se eu nunca tivesse vivido ali. Eu fiquei parada na porta, observando-a em silêncio enquanto ela tirava o lençol azul, claro que eu mesma escolhi quando nos casamos. Enquanto tirava, ela dizia: essa cor é tão cafona. Quando a nova moradora chegar, tudo terá que ser trocado. A casa também precisa ter um pouco de classe. Eu perguntei em voz baixa: a senhora quer que eu saia do quarto hoje? Ela se virou, erguendo as sobrancelhas. E você pretendia ficar aí até quando? Você e o Lucas estão prestes a se divorciar. Não deixe que os outros digam que minha família não tem modos. Dito isso, ela apontou para o pequeno quarto atrás da cozinha. Fique lá por enquanto. De qualquer forma, são apenas alguns dias. Ao ouvir isso, senti um nó na garganta. Meu quarto, a cama em que dormi por 7 anos, transformada em um lugar de preparação para outra mulher, enquanto eu era empurrada para o depósito como uma intrusa. Mas eu apenas assenti. Sim, vou arrumar minhas coisas. Dona Ivone, vendo minha obediência, ficou ainda mais satisfeita. Ela se sentou na beira da cama, alisando o novo jogo de cama cor de creme, com a voz doce como mel ao fazer uma videochamada para Mariana. Eu estava dobrando roupas no canto do quarto, ouvindo sua risada e conversa alta e clara. Mariana, querida, estou trocando os lençóis. Quando você vier morar aqui, quero que tudo seja novo e limpo. Essas coisas velhas me dão nos nervos. Do outro lado da linha, a voz suave de Mariana respondeu: não faça isso, senhora. Fico sem graça. Afinal, a Helena ainda está aí. Soava como se ela fosse atenciosa, mas sua voz era tão leve que parecia falsa. Dona Ivone imediatamente acenou com a mão. Sem graça por quê? Eu já te considero minha nora. O Lucas é muito talentoso, acabou de ser promovido e em breve terá acesso a todos os dados de pesquisa importantes da empresa. Com você ao lado dele, sua carreira vai decolar ainda mais. Minha mão parou no meio do movimento. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos e depois riu baixinho. O Lucas ser tão bom assim deve ser muita pressão, não é, senhora? Documentos tão importantes ele costuma trazer? Os para casa para trabalhar? A pergunta foi leve como uma brisa, mas senti um calafrio na espinha. Uma moça apresentada para ser nora, se realmente se importasse com o futuro marido. Por que perguntaria imediatamente sobre documentos da empresa? Dona Ivone não percebeu e ainda riu com orgulho. Ele confia muito em mim, me conta tudo. Além do mais, aqui só tem gente de casa. O que há para esconder? Mariana respondeu docilmente.
Sim, um homem que faz grandes coisas precisa de um apoio que o entenda. Só tenho medo que ele guarde tudo para si e se canse. Abaixei a cabeça, tentando esconder meus olhos que escureciam. Acontece que eles realmente estavam começando a ficar impacientes. Naquela noite, esperei até que minha sogra fosse para o quarto antes de descer silenciosamente para a cozinha. Lucas já estava esperando na varanda dos fundos. Ele não acendeu a luz, apenas se encostou na grade, o rosto imerso na escuridão. Contei a ele toda a videochamada, cada frase de sua mãe, cada pergunta de Mariana, sem omitir uma única palavra. Ao ouvir a parte em que Mariana perguntou se ele trazia documentos para casa, Lucas ficou em silêncio por um longo tempo. Um momento depois, ele disse: "Então eles não podem mais esperar." Olhei para ele, o coração batendo rápido. "O que você quer dizer?" Lucas se virou, os olhos pesados. Hoje à tarde, a empresa detectou 3 tentativas de login não autorizado no sistema de pesquisa, de 3 endereços IP diferentes. Eles não conseguiram nada, então estão se voltando para mim. Senti arrepios por todo o corpo. "Então vamos denunciar a empresa agora." Lucas balançou a cabeça. "Ainda não é suficiente. Se denunciarmos agora, eles simplesmente negarão tudo. Mariana dirá que perguntou por curiosidade. Minha mãe dirá que estava se gabando do filho, e a pessoa por trás de tudo continuará na sombra." Ele tirou um pequeno pendrive do bolso e o colocou na minha mão. "Vou dar a eles o que eles querem." Fiquei chocada. "Você tá louco?" Lucas olhou diretamente nos meus olhos, a voz baixa, mas muito firme. "Não a fórmula real. Uma fórmula falsa com um código de rastreamento. Se eles tocarem nela, saberei para onde foi e por quais mãos passou." Olhei para o pequeno pendrive, sentindo um frio na alma. Um grande jogo de xadrez havia realmente começado, e eu não era mais a esposa sendo deixada de lado. Eu me tornei a pessoa que, junto com Lucas, estava protegendo esta família e o segredo que tantos cobiçavam. A partir do dia em que o pendrive falso foi preparado, Lucas começou a mudar sua atuação. Na minha frente, ele ainda era o marido silencioso e tenso, sobrecarregado por esconder tantos segredos. Mas na frente de sua mãe e de Mariana, ele começou a parecer hesitante, não de uma forma óbvia e ansiosa, mas a hesitação sutil de um homem sendo abalado por dinheiro, beleza e bajulação. Dona Ivone, vendo essa mudança, ficou radiante. Ela não sabia que era uma peça que Lucas estava montando de propósito. Apenas pensava que seu filho finalmente havia aberto os olhos. Toda vez que Mariana mandava uma mensagem, ela o apressava. "Responda a ela com educação. A moça tem posses, é educada e não se importa que você já tenha sido casado. Não seja tão frio e perca essa oportunidade." Lucas apenas murmurava, ocasionalmente pegando o celular para responder com frases curtas, mas eu sabia que cada mensagem era capturada e salva em uma pasta separada. Alguns dias depois, Lucas aceitou proativamente um convite para jantar com Mariana. Ele disse à sua mãe com um tom indiferente: "Já que a senhora insiste tanto, posso encontrar lá mais uma vez." Dona Ivone ficou tão feliz que correu para o quarto para trocar de roupa e até escolheu cuidadosamente uma gravata para o filho. Enquanto ajeitava a gola de Lucas, ela me lançou um olhar. "Tá vendo? Uma mulher esperta sabe quando seu papel acabou. Não espere até que ele tenha outra pessoa para continuar se agarrando." Eu fiquei ao lado, de cabeça baixa, como uma esposa derrotada. Meu coração doía de verdade, mas não por ciúmes de Mariana. Doía por ter que ver minha sogra empurrar seu próprio filho para uma armadilha que ela ainda pensava ser a porta de uma família rica. Naquele dia, antes de sair de casa, Lucas passou por mim e disse baixo o suficiente para que só eu ouvisse: "Estou gravando." Apenas essas 2 palavras me acalmaram. Após o primeiro jantar, Mariana ficou mais ousada. Ela enviava fotos da comida, da taça de vinho, de sua mão ao lado da xícara de café de Lucas. Fazia questão de que minha sogra visse. Dona Ivone, feliz como se tivesse ganhado na loteria, exibia para todos os parentes: "Meu Lucas realmente tem sorte. A antiga Mal soube se retirar e a nova já é tão gentil e elegante." Os parentes do meu marido também começaram a insinuar pena de mim. Uma tia veio à nossa casa e suspirou fingidamente: "Helena, querida, se o destino acabou, o que se pode fazer? O importante para uma mulher é manter a dignidade." Eu apenas sorri com desdém. Eles sentiam pena de mim,
mas não sabiam que eu era a pessoa mais lúcida naquela casa. Quanto mais eu era desprezada, mais motivos eu tinha para ficar em silêncio até o fim. Cada vez que Dona Ivone se sentia vitoriosa, cada vez que Mariana era falsamente gentil, Lucas obtinha mais provas. Ele descobriu que ela tentava repetidamente levar a conversa para o trabalho, para o laboratório de pesquisa, para o hábito dele de levar o laptop para casa. Uma vez, em um restaurante, ela se inclinou e riu baixinho. Estou curiosa, sua sala de trabalho deve ser muito interessante. Um homem inteligente como você deve guardar muitas coisas preciosas lá, não é? Lucas respondeu vagamente. É só trabalho, nada de especial. Mas o gravador de voz no bolso de sua jaqueta registrou tudo. Outra noite, Mariana usou a desculpa de trazer chá de ervas para minha sogra. Dona Ivone, feliz, a convidou para jantar e deliberadamente me mandou para a cozinha para preparar mais um prato. Enquanto todos conversavam na sala, olhei pela fresta da porta da cozinha e vi Mariana se levantar e caminhar lentamente em direção ao escritório de Lucas. Ela não foi direto, fingiu admirar as pinturas na parede, mas seus olhos examinavam constantemente a porta do escritório. Lucas havia previsto isso. O laptop na mesa de trabalho naquele dia tinha um software de rastreamento instalado e na gaveta havia um arquivo falso. Na capa estava escrito Projeto Aurora, versão de teste interno. Vi Mariana abrir a porta entreaberta, levantar o celular rapidamente, tirar várias fotos e voltar para a sala como se nada tivesse acontecido. Minha sogra, inocentemente, ainda a elogiava. A Mariana é mesmo muito discreta. Anda com leveza, não como certas pessoas que vivem de cara amarrada. Eu ouvi e senti apenas uma pena fria. Ela não sabia que a garota que ela estava elogiando acabara de fotografar documentos no quarto de seu filho. Ela não sabia que os presentes, as palavras doces, as visões de ser a sogra de uma família rica eram apenas a corda que estava se apertando lentamente em volta do pescoço de toda a família. Naquela noite, depois que Mariana foi embora, Lucas verificou o sistema. O momento exato em que ela abriu a porta, fotografou os documentos e ficou perto do laptop foi tudo gravado pela pequena câmera escondida na estante. Ele até me mostrou o software relatando um dispositivo estranho tentando se conectar ao Bluetooth do computador por 12 segundos. Fiquei chocada. Se aquele laptop não fosse uma armadilha, ela poderia ter roubado algo realmente importante. Nos dias seguintes, a Vitalis também entrou em ação discretamente. Lucas não falou muito, mas eu sabia que o Departamento de Segurança Cibernética havia sido avisado. A fórmula falsa foi marcada com um código. Cada arquivo tinha uma impressão digital única. Se fosse copiado, aberto ou enviado de outro dispositivo, o sistema rastrearia seu caminho. Não era mais apenas sobre nosso casamento. Tornou-se um jogo de inteligência onde um passo em falso poderia derrubar tudo. Uma noite, acordei com sede. Passando pela sala, vi a porta da varanda entreaberta. Lucas estava lá fora, sozinho, um cigarro aceso entre os dedos. Ele não costumava fumar, mas já havia 3 bitucas no chão. Saí e o chamei suavemente. Ele se assustou e apagou o cigarro rapidamente, mas o cansaço em seu rosto não podia ser escondido. Fiquei ao lado dele, sem culpar, sem perguntar muito. Muito tempo depois, Lucas disse com a voz rouca: se eu errar desta vez, não só nossa família, mas toda a empresa morrerá. Olhei para o meu marido, entendendo pela primeira vez a pressão que ele carregava. Ele não estava apenas me protegendo de um divórcio falso. Ele estava protegendo o trabalho de milhares de pessoas, protegendo sua própria honra de uma armadilha muito profunda. Peguei a mão dele, que estava mais fria do que eu pensava. Eu acredito em você, disse eu suavemente. Lucas se virou para me olhar, seus olhos avermelhados na escuridão. Talvez desde o início, o que ele mais precisava não era de um plano perfeito, mas de alguém que ainda estivesse ao seu lado quando todos ao redor estavam atuando. Naquele momento, seu celular acendeu. Uma mensagem de Mariana apareceu na tela. Estou com saudades. Que tal eu passar aí no fim de semana? Abaixo, uma selfie que ela acabara de enviar. Lucas ampliou a foto. No vidro atrás de Mariana, um reflexo embaçado mostrava claramente as palavras Grupo Terra Forte. Eu vi e meu coração pareceu parar. O lobo finalmente se esqueceu de esconder o rabo. Após quase 2 semanas vivendo naquela peça sufocante, percebi que Dona Ivone estava começando a perder a paciência. Nos primeiros dias, ela ainda fingia ser generosa, dizendo que me daria tempo para pensar, para arrumar as coisas. Mas ao ver que eu continuava silenciosamente naquela casa, entrando e saindo na sua frente,
Seu aborrecimento se tornou cada vez mais evidente. Ela não mais insinuava, mas dizia na minha cara: "Você vai enrolar até quando? Uma mulher que se preza deve sair de forma limpa, não deixar que a nova moradora se sinta incomodada." Eu abaixei a cabeça, dobrando algumas roupas velhas e colocando na mala com o coração tão frio que nem me importava em discutir. Lucas continuava indo trabalhar normalmente, mantendo uma expressão sombria na frente de sua mãe, às vezes evitando meu olhar de propósito para que ela acreditasse ainda mais que nosso casamento estava realmente acabado. Eu entendia que ele estava atuando, mas tenho que admitir que em alguns momentos a atuação era tão afiada que feria meu coração. Enquanto isso, Dona Ivone ficava cada vez mais exultante, pensando que a vitória estava em suas mãos. Naquela tarde, enquanto eu limpava o pequeno altar na sala, Dona Ivone voltou de fora, segurando uma sacola de papel que ela jogou com força no sofá. Ela disse como se estivesse dando uma ordem: "Vista isso esta noite. Teremos uma festa para comemorar a promoção do Lucas. Lembre-se de se vestir decentemente. Não envergonhe esta família pela última vez." Abri a sacola. Dentro havia um vestido bege velho, de modelo ultrapassado, com a gola um pouco desgastada. Olhei para ela e ela sorriu com um desdém. "Não me olhe assim. Você está prestes a sair desta casa. Eu ainda te deixar ir junto já é um grande favor." Eu sabia que aquela festa não era simples. Se fosse apenas para comemorar a promoção de Lucas, por que ela mesma prepararia tudo sem consultar o filho? Por que nos últimos dias ela estava ligando sem parar para convidar parentes, dizendo-lhes para não faltarem para testemunhar a boa notícia? Fiquei parada por alguns segundos e depois assenti. Sim, entendi. Dona Ivone, vendo minha atitude obediente, sorriu ainda mais, como se estivesse olhando para uma peça de xadrez sem saída. Naquela noite, o restaurante estava todo iluminado. Assim que entrei no salão, vi uma grande tela de LED no palco com a frase "Parabéns a Lucas pela promoção a chefe de pesquisa" piscando. Mas o que me deixou paralisada foi que abaixo dessa linha o nome de Mariana estava ao lado do nome do meu marido como convidada de honra. Uma foto dela também era projetada, com maquiagem radiante e um sorriso tão gentil que parecia falso. Os parentes do meu marido, assim que me viram, começaram a cochichar. Uma tia puxou a pessoa ao lado e disse alto o suficiente para ser ouvido: "Acho que a Helena vai ser chutada mesmo. Olha a cara dela, parece que perdeu a alma." Outra pessoa riu. "É assim que é para mulher que não ganha dinheiro. Enquanto o marido é pobre, ela consegue segurá-lo. Quando ele melhora de vida, mais cedo ou mais tarde, é trocada." Ouvi cada palavra claramente, mas apenas apertei a bolsa em minha mão. Se fosse antiga, eu provavelmente teria chorado. Mas esta noite eu sabia que não podia chorar, porque quanto mais humilhada, mais fácil seria para Dona Ivone e Mariana se exporem. Lucas estava perto do palco, vestindo um terno azul escuro, o rosto calmo, mas os olhos inquietos. Ele me viu, apenas olhou de relance e se virou imediatamente, mantendo a distância apropriada de um marido prestes a se divorciar. Naquele momento, meu coração ainda doeu, mas lembrei do pendrive falso, das fotos refletindo o logo do grupo Terra Forte atrás de Mariana, e disse a mim mesma para aguentar mais um pouco. A festa começou com brindes vazios. Todos levantaram suas taças para elogiar o jovem e talentoso Lucas, para elogiar Dona Ivone por ter a sorte de ter um filho tão brilhante. Ela se sentou na mesa central, radiante, constantemente puxando Mariana para se sentar ao seu lado. Naquela noite, Mariana usava um vestido branco, parecendo elegante, e conversava suavemente com cada pessoa. Quem não soubesse pensaria que ela era uma moça educada e de bons modos. Só eu via que, toda vez que alguém mencionava Vitalis, seus olhos brilhavam rapidamente antes de se abaixarem de novo. No meio da festa, Dona Ivone levantou-se de repente, pegando o microfone da mão do garçom. A conversa no salão diminuiu. Ela sorriu, a voz cheia de orgulho. "Hoje, além de comemorar a promoção do meu filho Lucas, também quero anunciar um assunto particular da família." Ao ouvir isso, senti um calafrio na espinha. Lucas, sentado na mesa ao lado, apertou a mão na borda da mesa. Dona Ivone virou-se e puxou Mariana para o palco. Ela fingiu estar envergonhada. "Senhora, eu fico sem graça." Mas seus pés subiram rapidamente. Ela segurou a mão de Mariana, sorrindo radiantemente como se estivesse exibindo uma joia preciosa. "Esta é Mariana, uma moça que eu prezo muito. Sua família é de boa estirpe.
Ela mesma é talentosa, compreensiva. Acredito que alguém como ela é quem pode acompanhar o Lucas em sua jornada futura. O salão inteiro exclamou. Alguém se virou para me olhar com curiosidade. Só então Dona Ivone apontou diretamente para mim, a voz mais alta. Quanto ao assunto de Helena e Lucas, os dois concordaram em se divorciar amigavelmente. Espero que no futuro ninguém entenda mal ou comente. Terminar em bons termos também é uma forma de manter a dignidade de ambos. Sentei-me paralisada, o sangue todo subindo ao meu rosto e depois descendo para os pés. Na frente de tantas pessoas, ela me transformou em uma esposa substituída. Transformou meu casamento de 7 anos em um anúncio secundário na festa de apresentação de sua nova nora. Mas não parou por aí. Dona Ivone abriu a bolsa, tirou o pedido de divórcio já preparado e o ergueu como prova de sua vitória. Já que estamos todos aqui hoje, assine logo, Helena, para não prolongar as coisas, para não deixar que os outros digam que minha família é ingrata. Ela disse isso com leveza, mas cada palavra me apunhalou dolorosamente. Levantei-me com apenas um pensamento na cabeça. Não podia deixá-la me humilhar mais. Mas naquele momento, Lucas se aproximou, pegou a caneta da mesa e a estendeu para mim. Ele disse muito baixo, mas o suficiente para que a mesa mais próxima ouvisse. Assine, querida. Fiquei paralisada por alguns segundos, quase sem conseguir respirar. Mas quando a caneta tocou minha mão, Lucas bateu com o dedo 2 vezes na mesa. Era o sinal que ele havia me dito antes. Se ele batesse 2 vezes, significava que o plano estava começando e eu absolutamente não deveria reagir emocionalmente. Olhei para ele. Os olhos de Lucas ainda estavam calmos, mas no fundo havia uma tensão sufocante. Eu entendi. O peixe grande estava prestes a morder a isca. Abaixei-me, peguei a caneta e assinei meu nome no papel. Sob o olhar exultante de minha sogra, o sorriso contido de Mariana e os cochichos de todo o salão. Assim que o último traço foi feito, Dona Ivone suspirou aliviada, como se tivesse se livrado de um grande peso. E eu, em meu coração, pensei friamente. Continue sorrindo, porque a partir deste momento o verdadeiro jogo de xadrez começa. Depois da festa daquela noite, tudo nesta casa mudou completamente. Se antes Dona Ivone ainda tentava manter uma fachada de moralidade, a partir do momento em que assinei o divórcio na frente dos parentes, ela não se preocupou mais em esconder. Ela me via como alguém prestes a sair de casa, enquanto Mariana era naturalmente tratada como a nova nora. Na manhã seguinte, ela já havia chamado um técnico para medir novas cortinas para a sala, dizendo bem alto: "Uma nova pessoa está chegando. Tudo que é velho e dá azar tem que ser trocado." Eu ouvia cada palavra, mas continuava lavando a louça na cozinha em silêncio. Mariana, sentada do lado de fora, dizia com uma voz doce como mel: "Não faça isso, senhora. Fico sem graça." A Helena ainda está aqui. Dona Ivone imediatamente acenou com a mão. Você é boazinha demais, por isso pensa assim. Se a pessoa já assinou, ela não passa de uma estranha. Não se preocupe com isso. Uma única palavra, estranha, dita com tanta leveza, fez meu peito doer. 7 anos nesta casa e no final fui descartada tão rapidamente. Naquela noite, Mariana foi convidada por Dona Ivone para dormir lá. A razão que ela deu parecia muito razoável. Está tarde, uma moça voltando sozinha para casa é perigoso. Fique aqui esta noite, amanhã peço ao Lucas para te levar ao trabalho. Dito isso, ela se virou para mim, com a voz fria. E você, suas coisas, já estão quase todas arrumadas, então durma no quartinho dos fundos por enquanto. O quarto de cima é para os hóspedes. Olhei para o pequeno depósito atrás da cozinha, um lugar que antes era usado apenas para guardar caixas de papelão, material de limpeza e outras coisas sem uso. Dona Ivone mandou colocar um colchão fino no chão, e o cheiro de mofo de madeira velha ainda pairava no ar. Eu não disse nada, apenas peguei meu travesseiro e entrei. Assim que a porta se fechou, ouvi sua voz do lado de fora. Realmente, quando se sabe o seu lugar, tudo fica mais fácil. A noite caiu e a casa ficou pesadamente silenciosa. Deitada no colchão fino, eu olhava para o teto baixo e escuro com os olhos arregalados. O vento que entrava pela fresta da porta era gelado, mas o frio não se comparava à humilhação que ardia dentro de mim. Eu me dizia para aguentar, só mais um pouco. Lucas havia me avisado que algo poderia acontecer esta noite. Se Mariana estivesse realmente impaciente,
ela não esperaria muito. Perto da 1 da manhã, quando todos pareciam estar dormindo profundamente, ouvi um som muito baixo no corredor. Não era o vento, nem um objeto caindo. Eram passos, deliberadamente leves, firmes e lentos. Sentei-me de um salto, prendendo a respiração. Pela fresta da porta, vi uma figura pálida passar. Era Mariana. Ela usava uma camisola de seda, cor de creme, o cabelo solto nos ombros, o rosto sem maquiagem, mas com uma calma estranha. O que me deu um calafrio foi que ela usava um par de luvas finas de látex. Uma mulher andando pela casa de outra pessoa no meio da noite, usando luvas, definitivamente não era por acaso. Peguei o celular apressadamente e mandei uma mensagem para Lucas. Ela saiu. Está indo em direção ao escritório. A mensagem foi enviada e em menos de 10 segundos a tela se acendeu. Lucas respondeu com uma única frase: "Não saia, deixe-a fazer." Apertei o celular com força, o coração batendo tão forte que eu podia ouvi-lo na noite. Pela fresta, observei Mariana parar em frente ao escritório de Lu. Ela olhou ao redor e tirou um pequeno pendrive do bolso da camisola. A porta do escritório estava destrancada. Era algo que Lucas havia arranjado de propósito. Mariana empurrou a porta e entrou, seus movimentos rápidos e decisivos, muito diferentes de sua gentileza habitual. A luz azul pálida da tela do laptop iluminou seu rosto. Não consegui ver tudo lá dentro, mas a vi se inclinar sobre a mesa, conectar o pendrive no computador. Segundos depois, seus dedos deslizaram rapidamente pelo teclado. A pasta Projeto Aurora que Lucas havia preparado estava bem na área de trabalho. Ela abriu, selecionou todos os dados e começou a copiar. Naquele momento, um som de porta se abrindo veio do final do corredor. Meu coração deu um pulo. Minha sogra havia acordado, talvez para ir ao banheiro. Ela andava resmungando. O arrastar de seus chinelos no chão era claramente audível. No escritório, Mariana entrou em pânico. Ela não teve tempo de remover o pendrive antes que Dona Ivone estivesse na porta. Pensei que tudo estava perdido. Se ela descobrisse, Mariana poderia inventar uma desculpa, e Lucas talvez não tivesse provas suficientes. Mas inesperadamente sua reação foi extremamente rápida. Mariana correu e abraçou Dona Ivone, as lágrimas jorrando como se já estivessem preparadas. "Senhora, me desculpe. Não conseguia dormir. Senti tanta falta do Lucas que só queria ver onde ele trabalha, olhar umas fotos dele." Dona Ivone ficou atônita por alguns segundos e sua suspeita desapareceu instantaneamente. Ela deu um tapinha nas costas de Mariana, com a voz cheia de pena. "Oh, minha querida, você ama tanto Lucas assim. É realmente uma pessoa de bom coração." Então, ela se virou bruscamente em direção ao depósito onde eu estava. Em voz alta e proposital, ela disse: "Tem gente que foi casada por 7 anos e não sabe amar o marido como você. Olhe para ela e aprenda a amar seu marido." Eu estava atrás da porta, sentindo uma mistura de raiva e repulsa. Mariana enxugou as lágrimas, abaixando a cabeça docilmente como uma garota fragilizada pelo amor. Mas eu sabia que sua mão enluvada ainda escondia aquele pendrive. Essa mulher não era apenas astuta, mas também uma atriz brilhante. Uma lágrima dela poderia cegar minha sogra mais do que qualquer presente caro. Dona Ivone levou Mariana de volta ao quarto, não sem antes me repreender mais algumas vezes antes de fechar a porta. O corredor mergulhou novamente no silêncio. Olhei para a tela do meu celular, minhas mãos ainda tremendo. Lucas mandou outra mensagem. "Pronto. Os dados foram copiados." Apenas uma frase curta, mas eu entendi que a fase mais crucial havia começado. O que Mariana acabara de levar não era a fórmula real. Era o conjunto de dados falsos com o código de rastreamento da Vitalis. Assim que aquele pendrive fosse conectado a outro dispositivo, o sistema registraria o endereço, a hora e a rota de transferência. Ela pensou que tinha acabado de ganhar um grande jogo, mas na verdade ela mesma havia acionado a armadilha que Lucas preparara. Na manhã seguinte, enquanto eu ainda preparava o chá na cozinha, Lucas entrou. Ele não disse nada na frente de sua mãe, apenas colocou o celular na mesa no momento exato em que a tela se acendeu. Uma notificação interna apareceu claramente: dados do projeto Aurora abertos às 3h17 na rede de servidores do grupo Terra Forte. Olhei para aquelas palavras, o coração batendo forte. O lobo não apenas tinha entrado na casa, ele havia deixado suas pegadas na lama fresca. Naquela manhã, antes que a notificação de rastreamento esfriasse na tela do celular de Lucas,
outro desastre aconteceu mais rápido do que esperávamos. Ele mal tinha trocado de roupa para ir à empresa quando seu telefone tocou incessantemente. Do outro lado da linha, a voz de André, chefe de segurança de dados da Vitalis, estava tão apressada que quase perdi o fôlego. Lucas, venha para a empresa agora. O sistema de pesquisa foi bloqueado. O projeto Aurora vazou. Eu estava na cozinha, ainda segurando um pano de prato, e meu coração pareceu despencar ao ouvir aquilo. Lucas não estava no viva voz, mas seu rosto mudou completamente. Ele perguntou de forma sucinta: qual o nível do vazamento? Do outro lado, houve um silêncio de alguns segundos, e então a resposta: o pior possível. Uma cópia dos dados apareceu na rede de servidores da Terra Forte. A diretoria está furiosa. O último acesso está ligado à sua conta. Minha sogra, sentada na sala tomando chá, ouviu fragmentos das palavras vazamento, terra forte, conta e levantou-se de um salto. Assustada, ela perguntou: o que aconteceu? O que há com a empresa? Me diga o que está acontecendo. Lucas apenas pegou o casaco, a voz fria. Preciso ir para a empresa. Dona Ivone correu atrás dele. E a sua situação com a Mariana? A família dela marcou de conversar de novo hoje. Ele não respondeu, abriu a porta e saiu. Assim que a porta se fechou, ela se virou abruptamente para mim. Seus olhos não tinham mais o ar de triunfo dos últimos dias, mas estavam cheios de medo e raiva. A culpa é sua, não é? Desde que você começou a andar com essa cara amarrada por esta casa, tudo dá azar. Você viu que o Lucas ia ter um futuro melhor e o amaldiçoou, não foi? Olhei para ela, o coração gelado. Mesmo nessa situação, ela não se preocupava que o filho pudesse estar em apuros. A primeira coisa que ela fez foi procurar alguém para culpar. Eu não queria discutir. Apenas respondi: a senhora deveria se preocupar com o Lucas primeiro. Mas isso a deixou ainda mais furiosa. Ela apontou o dedo para o meu rosto, a voz trêmula: não finja ser boazinha. Se algo acontecer com o Lucas, eu não vou te perdoar. Nesse momento, Mariana desceu do andar de cima, cabelo e maquiagem impecáveis, como se estivesse pronta há muito tempo. Ela correu para amparar Dona Ivone com a voz embargada: senhora, acalme-se. Tenho certeza de que o Lucas não faria uma coisa dessas. A frase soava como defesa, mas os olhos de Mariana me lançaram um olhar rápido. Apenas com aquele olhar, entendi que ela estava desempenhando o papel da mulher preocupada no momento mais oportuno. Dona Ivone imediatamente agarrou sua mão como se fosse uma tábua de salvação. Mariana, querida, você tem que acreditar no Lucas. Ele não é do tipo que trai a empresa. Mariana baixou a cabeça, a voz suave como água. Eu acredito nele, mas um vazamento de dados tão grande, a empresa com certeza vai investigar rigorosamente. Não deixe que pessoas de fora aproveitem a oportunidade para confundir ainda mais o Lucas. Pessoas de fora. Ela disse isso com leveza, mas a faca apontava diretamente para mim. Olhei para as duas à minha frente, uma cega pela ambição, a outra fingindo ser dócil, mas com o coração cheio de cal. Naquele momento, eu só esperava que Lucas tivesse realmente planejado tudo com profundidade, caso contrário, ele seria engolido por sua própria armadilha. Até o meio-dia, as notícias começaram a se espalhar internamente na Vitalis. Alguns ex-colegas que conheciam Lucas me mandaram mensagens, perguntando e sondando. Alguém até enviou uma captura de tela de um chat de grupo da empresa, onde algumas linhas me chocaram. Ouvi dizer que os dados saíram da conta do novo chefe de departamento. Mal foi promovido e já vendeu a fórmula? Deve precisar de dinheiro para o novo casamento, por isso arriscou. A cada linha que eu lia, minhas mãos ficavam mais frias. O nome de Lucas, de repente, foi arrastado para a lama em uma única manhã. Ele só voltou no final da tarde. A camisa amassada, o rosto exausto, os lábios secos e rachados, Dona Ivone correu até ele primeiro. E então, filho? A empresa entendeu o mal-entendido? Você explicou tudo? Lucas tirou a gravata, a voz rouca. Fui suspenso temporariamente. O sistema de pesquisa está bloqueado. A investigação interna vai durar 7 dias. Dona Ivone cambaleou para trás, quase caindo na cadeira. Mas, apenas alguns segundos depois, ela se virou para mim novamente, como se precisasse de um lugar para descarregar todo o seu pânico. A culpa é toda sua. Se você tivesse saído mais cedo, esta casa estaria em paz. Você ficou assombrando este lugar, por isso o azar persegue o Lucas. Antes que eu pudesse dizer algo, Lucas gritou:
Mãe, cala a boca. O quarto ficou em silêncio mortal. Foi a primeira vez que ele gritou com a mãe em todos os anos que eu era nora. Dona Ivone ficou chocada e Mariana ao lado começou a chorar. Lucas, a senhora só está preocupada com você. Lucas olhou para Mariana por um segundo, o olhar tão profundo que ela hesitou, mas ele apenas disse: Estou cansado. Todos me deixem em paz. Dito isso, ele subiu as escadas. Naquela noite, a casa mergulhou em um silêncio pesado. Dona Ivone se trancou no quarto, chorando e ligando para parentes. Mariana ficou por muito tempo, consolando-a constantemente, chegando a dizer que se Lucas fosse inocente, ela o ajudaria a provar. Ao ouvir isso, achei graça. O culpado estava bancando o curador da ferida. Perto da meia-noite, quando as luzes da casa já estavam apagadas, saí discretamente para o quintal dos fundos, seguindo uma mensagem de Lu. Ele estava sob o caramanchão de buganvílias, a silhueta mais magra do que o normal. Antes que eu pudesse perguntar, ele me entregou outro celular. Na tela, um vídeo da câmera escondida no escritório. Mariana aparecia claramente. Desde o momento em que entrou com luvas, conectou o pendrive até a cópia dos dados. Soltei um suspiro de alívio, mas Lucas não parecia nada aliviado. Ele disse que aquilo era apenas a ponta do iceberg. A empresa suspeita que alguém de dentro tem colaborado com a Terra Forte há tempos. Eu usei minha própria conta como isca para atraí-los. Fiquei paralisada. Você se usou como isca? Lucas sorriu com amargura. Um sorriso tão cansado que doía. Se eu não arriscasse, toda a empresa, com seus milhares de funcionários, morreria. O produto real ainda nem foi lançado. Se a confiança for abalada agora, a Vitalis não se recupera. Olhei para ele, a garganta apertada. E se eles não acreditarem em você? E se você for demitido de verdade? Lucas ficou em silêncio por alguns segundos e depois disse baixinho: Então eu perco tudo. Mas pelo menos saberei que tentei proteger o que era importante. Apertei sua mão com força, sentindo uma mistura de raiva e compaixão. Mas antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, ele reproduziu o vídeo novamente, diminuindo a velocidade em um quadro atrás de Mariana. Na borda da porta do escritório havia uma figura meio escondida. A pessoa fez um sinal rápido com a mão e recuou para a escuridão. No início, pensei que era um reflexo, mas quando Lucas ampliou, senti um calafrio na espinha. Embora o rosto estivesse apenas parcialmente visível, eu reconheci aquele casaco marrom escuro. Era o casaco que meu sogro, o seu Osvaldo, sempre usava quando saía à noite. Virei-me para Lucas. Seu rosto estava pálido, os olhos vermelhos, mas a voz estava assustadoramente calma. Eu também acabei de descobrir, talvez não tenha sido a mamãe quem abriu a porta para Mariana naquela noite. Aquela frase de Lucas me deixou paralisada sob o caramanchão de buganvílias. Em minha mente surgiu o rosto gentil e quieto do meu sogro. Seu Osvaldo sempre foi a pessoa mais silenciosa da casa. O que quer que minha sogra dissesse, ele concordava. Eu costumava pensar que ele era fraco, com medo da esposa, mas nunca imaginei que ele pudesse estar secretamente envolvido nisso. Lucas rebobinou o vídeo da câmera mais uma vez. Desta vez a imagem estava mais clara. Antes de Mariana entrar no escritório, uma mão do lado de fora entregou-lhe uma pequena chave. Depois, a pessoa recuou rapidamente para o canto escuro. O casaco marrom, o jeito de andar ligeiramente curvado, a mão com um anel de prata velho no dedo anelar. Não havia como confundir. Era meu sogro. Tive que me apoiar na grade para me manter em pé. Por que o papai faria isso? Perguntei. Mas eu mesma sabia que Lucas não poderia responder imediatamente. Ele olhou para a tela, os lábios tão apertados que ficaram brancos. Muito tempo depois, ele disse com a voz embargada: Eu suspeitava que alguém da família estava ajudando, mas eu não pensei que fosse o meu pai. Eu realmente não pensei que fosse ele. Na manhã seguinte, Lucas não foi para a empresa imediatamente. Usou a desculpa da suspensão para ficar em casa descansando, mas na verdade estava verificando secretamente todas as contas bancárias da família. Ele não contou à mãe, nem alarmou o pai. Sentei-me ao lado dele no pequeno quarto dos fundos, olhando os números aparecerem na tela, e meu coração ficava cada vez mais pesado. Havia várias transferências para a conta de seu Osvaldo nos últimos 3 meses. Cada uma não era muito grande, mas somadas chegavam a mais de R$200 mil. Lucas continuou rastreando a origem do dinheiro. Algumas quantias foram transferidas através de contas pessoais estranhas.
Outras passaram por uma pequena empresa de serviços, mas seu amigo da segurança de dados confirmou que essas contas estavam ligadas a uma empresa de fachada da Terra Forte. Fiquei arrepiada. Eles não apenas abordaram Mariana, não apenas exploraram a ganância da minha sogra, mas também cravaram um gancho profundo no meu próprio sogro. À tarde, Lucas recebeu mais um conjunto de documentos de um conhecido do banco. Ao abri-los, ele ficou imóvel por um longo tempo. Olhei por cima do ombro e vi que era o extrato de um site de apostas online disfarçado. Seu Osvaldo vinha depositando dinheiro lá há quase um ano. No início, apenas alguns milhares, depois dezenas de milhares. Com o tempo, as quantias aumentaram. Em uma noite, ele perdeu mais de 30 mil reais. Lembrei-me das muitas vezes em que dinheiro sumia em casa. Minha sogra sempre culpava a empregada por desonestidade. Lembrei-me também das noites em que meu sogro ficava sozinho na varanda, segurando o celular, o rosto, ora vermelho, ora pálido. Na época, eu só pensava que ele estava lendo notícias ou jogando xadrez online para passar o tempo. Acontece que, por trás daquele silêncio, havia um abismo de dívidas que estava engolindo lentamente toda a família. Lucas pousou os papéis na mesa, as mãos entrelaçadas com força. Mais de 400 mil, disse ele baixinho. Papai deve mais de 400 mil reais. Fiquei paralisada. Para uma família comum, 400 mil não era uma quantia pequena. Para alguém suspenso do trabalho como Lucas, era quase uma forca no pescoço. Perguntei se a mãe dele sabia. Ele balançou a cabeça. Mamãe só sabe que ele anda irritado ultimamente, mas com certeza não sabe que ele deve tanto. Todas as peças começaram a se encaixar. Meu sogro, endividado por causa do jogo, foi pressionado. Naquele momento, a Terra Forte apareceu, prometendo ajudá-lo a pagar a dívida se ele facilitasse o acesso de Mariana a Lucas. E minha sogra, por ganância e vaidade, voluntariamente se tornou a pessoa que abriu o caminho. Um, por dívida, vendeu sua consciência, a outra, por ganância, ficou cega. Ambos, cada um à sua maneira, estavam empurrando o próprio filho para o abismo. Naquela noite, seu Osvaldo chegou em casa mais tarde que o habitual. Assim que entrou, viu Lucas esperando na sala. Na mesa estavam os extratos e as fotos da câmera. Minha sogra, pensando que o filho ia falar sobre o divórcio, saiu alegremente, mas ao ver o rosto de Lucas, ela parou. A atmosfera na casa estava densa, como antes de uma tempestade. Lucas colocou a foto da chave na mesa, a voz rouca. Pai, explique isso. Seu Osvaldo olhou para a foto, o rosto imediatamente pálido. Ele abriu a boca várias vezes, mas não conseguiu dizer uma palavra. Dona Ivone se aproximou, franzindo a testa. O que é isso? Vocês dois estão com algum problema de novo? Ninguém respondeu. Lucas empurrou o extrato bancário na frente do pai. Quanto o senhor deve a eles? Seu Osvaldo desabou na cadeira. O homem que eu sempre vi como silencioso, que sempre evitava confrontos, agora tremia como uma criança pega em flagrante. Ele gaguejou. Eu só ia pegar emprestado. Eles disseram que só precisavam que eu ajudasse a Mariana a entrar em casa algumas vezes, que não te prejudicaria. Disseram que era só para dar uma olhada nos documentos, nada sério. Lucas riu, mas era um riso mais doloroso que o choro. Não me prejudicaria? Pai, o senhor deu a chave do meu escritório para estranhos. O senhor os deixou pegar os dados da empresa. O senhor sabe que eu posso ser preso por isso? Seu Osvaldo cobriu o rosto com as mãos, a voz embargada. Eu estava encurralado. Eles vieram até o bar. Ameaçaram vir até em casa se eu não pagasse. Fiquei com medo que sua mãe descobrisse. Com medo de perder a dignidade para o resto da vida. Dona Ivone só então começou a entender. Ela se virou para o marido, os olhos arregalados. O que você disse? Você deve dinheiro? E se aliou a estranhos para prejudicar nosso filho? Seu Osvaldo não ousou olhá-la. Ele apenas baixou a cabeça, as lágrimas caindo na mesa. Lucas levantou-se. A voz tão fria que me deu um arrepio. A partir de agora, não diga mais que fez isso pela família. Quem faz as coisas pela família não usa o próprio filho como bode expiatório. Mas a tragédia não terminou naquela sala. Naquela mesma noite, a Terra Forte anunciou inesperadamente que lançaria sua nova linha de produtos antes do previsto. As notícias se espalharam rapidamente nos sites de economia com manchetes maliciosas. Vitalis em crise por vazamento interno, chefe de pesquisa suspenso após vazamento de fórmula. O nome de Lucas estava em todo lugar. Alguém até usou uma foto dele da festa de promoção para zombar, dizendo que ele mal subiu e já caiu feio. Na manhã seguinte, o preço das ações internas da Vitalis despencou. O telefone de Lucas não parava de tocar.
Colegas, chefes, repórteres e inúmeros desconhecidos ligavam sem parar. Ele desligou o celular e sentou-se em silêncio à mesa do café da manhã, os olhos vermelhos por não ter dormido. Minha sogra estava completamente desorientada. Ela não tinha mais o ar arrogante de antes, apenas andava de um lado para o outro na sala, resmungando. Não pode ser. A Mariana vai ajudar o Lucas. Ela gosta dele de verdade. Naquele momento, Mariana chegou. Ela usava um vestido verde claro, maquiagem leve e carregava uma cesta de frutas. Assim que viu Dona Ivone, correu para ampará-la, com a voz embargada. Senhora, soube das notícias e fiquei tão preocupada. Não desanime, eu não vou abandonar o Lucas neste momento. Dona Ivone, como uma pessoa se afogando que encontra uma boia, agarrou sua mão com força, chegando a se ajoelhar. Mariana, eu te imploro, não abandone o Lucas. Agora só você pode ajudá-lo. Eu estava na escada, observando a cena, com o coração apertado, sem saber se sentia raiva ou pena. A sogra que me forçou a assinar o divórcio, que me chamou de estranha, agora se ajoelhava diante da mesma pessoa que estava, passo a passo, destruindo seu filho. Mariana apressou-se em levantá-la, dizendo repetidamente: Não faça isso, senhora. Fico com o coração partido. Mas quando Dona Ivone se virou para enxugar as lágrimas, vi claramente Mariana enviar uma mensagem rápida. Lucas, atrás de mim, também viu. Na tela do celular dela, apenas algumas palavras piscaram, mas foram suficientes para gelar meu sangue. O peixe mordeu a isca. Uma semana depois, o Grupo Terra Forte organizou uma transmissão ao vivo para o lançamento de seu novo produto. Desde cedo, os sites estavam inundados com seus anúncios. Falava-se em tecnologia inovadora, fórmula que supera a Vitalis, um novo marco na indústria de alimentos orgânicos. O nome de Lucas ainda era mencionado em artigos ambíguos, como se ele fosse o culpado pela crise na Vitalis, enquanto a Terra Forte se tornava a vencedora natural. Naquela noite, Lucas chegou em casa muito cedo. Ele não falou muito, apenas ligou a TV da sala, sintonizando exatamente no canal da transmissão ao vivo da Terra Forte. Na tela, o palco deles brilhava, com um logotipo gigante ao fundo. O apresentador, elegantemente vestido, usava palavras tão rebuscadas que soavam falsas. O número de espectadores ao vivo aumentava continuamente. Cada número que subia deixava minha sogra inquieta. Dona Ivone, naquela altura, ainda não entendia tudo. Ela se sentou perto da tela, segurando um lenço de papel, parecendo preocupada, mas tentando se manter firme. Ao ver Mariana na primeira fila do evento, ela suspirou aliviada, como se visse sua salvadora. Ela olhou para mim e disse com um tom amargo: Olhe para ela e aprenda. Quando esta casa está em apuros, a Mariana ainda está lá, ainda elegante, ainda com fibra. Talvez no futuro seja ela quem ajude a enriquecer esta família. Eu não respondi. Se fosse algumas semanas antes, essa frase teria me deixado sem ar. Mas agora, vendo-a se agarrar à ilusão de uma nora rica, senti algo estranho. Não era exatamente raiva nem pena. Era como ver alguém caminhando para um abismo, pensando que sob seus pés havia um tapete vermelho. Lucas sentou-se na cadeira em frente, as mãos entrelaçadas, os olhos fixos na tela. Eu sabia que ele estava esperando o momento certo. Desde o dia em que o envolvimento de seu pai foi descoberto, ele mal dormia. As olheiras estavam escuras, o rosto mais magro. Mas seus olhos esta noite não estavam mais vacilantes. Estavam quietos e afiados, como alguém que preparou tudo e apenas esperava a tempestade chegar. Na tela, o apresentador da Terra Forte começou a apresentar o novo produto. Eles o chamaram de a nova geração de alimentos orgânicos, usando uma fórmula exclusiva que preservava o sabor natural sem aditivos sintéticos. As palavras soavam assustadoramente familiares, porque eram quase idênticas ao que a Vitalis planejava anunciar. Dona Ivone, ao ouvir, ficou ainda mais alarmada, virando-se para Lucas. Isso parece o seu projeto. Lucas, por que eles estão falando a mesma coisa? Lucas apenas respondeu baixinho. Mãe, continue assistindo. Alguns minutos depois, o representante técnico da Terra Forte subiu ao palco, começando a projetar o diagrama da fórmula. Eles estavam tão confiantes que ampliaram cada componente na tela de LED, exibindo e explicando. Mas foi essa confiança que os matou. Menos de 5 minutos depois, a sessão de comentários da transmissão ao vivo começou a ferver. Uma conta que se dizia especialista em testes de alimentos escreveu:
A proporção deste estabilizador está errada. Combinado com conservantes à base de fermento em alta temperatura, pode causar reações adversas. Logo em seguida, uma enxurrada de outros comentários apareceu. Essa fórmula tem mesmo um problema. A Terra Forte testou isso antes de anunciar? Parece mais um documento de teste com falhas do que uma fórmula comercial. Alguém mais acha isso perigoso? O rosto do apresentador na tela endureceu. O representante técnico começou a gaguejar. Na plateia, Mariana não conseguia mais manter seu sorriso calmo. Ela olhava para o celular constantemente, o rosto empalidecendo. Dona Ivone, sentada em frente à TV, tremia tanto que o copo de água em sua mão caiu no chão, quebrando-se com um estrondo. Ela ficou de boca aberta, os olhos fixos na tela. Na transmissão ao vivo, os comentários explodiram. O número de espectadores disparou. Críticas, questionamentos e zombarias choveram sobre a Terra Forte. Ao mesmo tempo, uma declaração foi emitida na página oficial da Vitalis. Lucas pegou o controle remoto e mudou para uma tela secundária, onde as palavras apareceram claramente. A fórmula que está sendo usada pela Terra Forte é um conjunto de dados falsos criado com o propósito de investigar atos de roubo de segredo comercial e acesso não autorizado ao sistema de pesquisa. A sala ficou em silêncio absoluto. O copo na mão de minha sogra caiu e se espatifou no chão. Ela olhou, boquiaberta, para a tela. Ao mesmo tempo, um vídeo curto foi enviado pela Vitalis aos investigadores e à imprensa para verificação. No vídeo, Mariana aparecia claramente no escritório de Lucas, usando luvas, conectando um pendrive, copiando os dados. Na tela do evento, Mariana levantou-se de um salto. Ela tentou escapar pelos bastidores, mas 2 homens à paisana a detiveram. As câmeras da mídia estavam transmitindo ao vivo, então tudo foi registrado sem falhas. Mariana tentou se soltar, gritando histericamente. Vocês estão enganados! Não fui só eu! Eu só segui as ordens de outra pessoa! O público murmurava. Um segurança segurou. Mariana, em pânico, esqueceu-se de atuar. Ela se virou para a câmera, o rosto contorcido de medo. O seu Osvaldo também recebeu dinheiro. Ele me deu a chave. Sem ele, eu não teria entrado naquele quarto. Ouvi minha sogra soltar um suspiro, como se estivesse sendo sufocada. Ela se virou lentamente para olhar para seu Osvaldo. Ele estava sentado no canto do sofá, o rosto sem uma gota de sangue, os lábios tremendo. Ela gaguejou. Você vendeu nosso filho de verdade? Ninguém respondeu. O silêncio de seu Osvaldo foi a resposta mais clara. Lucas continuava sentado, mas vi seus olhos vermelhos. Para um estranho, ele poderia parecer vitorioso, mas eu sabia o quão dolorosa era essa vitória. Para trazer a verdade à tona, ele teve que ver sua mãe cega, seu pai traí-lo e ele mesmo ser difamado diante de toda a empresa. Ele não se regozijava, apenas suportava silenciosamente uma ferida que talvez nunca cicatrizasse. Lá fora, a chuva começou a cair, o som batendo no telhado cada vez mais forte. Na sala, Dona Ivone desabou no chão. Ela cobriu o rosto com as mãos, resmungando. Não pode ser, não pode ser. Seu Osvaldo começou a chorar. O choro rouco de um homem que sabia que não tinha mais como negar. Cerca de meia hora depois, a campainha tocou. Lucas se levantou para abrir. Do lado de fora, sob a chuva torrencial, 2 policiais à paisana estavam no portão. Um deles mostrou um documento, a voz grave, mas clara. Precisamos que o senhor Osvaldo nos acompanhe para prestar esclarecimentos sobre o caso de roubo de segredo comercial na empresa Vitalis. Minha sogra levantou o rosto, manchado de lágrimas. Seu Osvaldo levantou-se em silêncio, as pernas trêmulas. Ao passar por Lucas, ele sussurrou. Lucas, mas meu marido não olhou para ele, apenas se inclinou para o lado. A porta se abriu e o vento e a chuva entraram, gelados, levando consigo o sonho de riqueza que minha sogra, a todo custo, tentou trazer para casa. Depois daquela noite chuvosa, a vizinhança inteira mal dormiu. Assim que o carro da polícia partiu, as portas ao redor se entreabriram. Alguns espiavam por trás das cortinas. Outros fingiam ir jogar o lixo fora para dar uma olhada no nosso quintal. A casa que Dona Ivone costumava exibir como uma família abençoada, com um filho gerente de uma grande empresa, de repente se tornou o centro das fofocas. Em uma noite, a reputação que ela tanto se esforçou para manter por anos caiu por terra, despedaçada como o copo que ela derrubou em frente à TV.
Na manhã seguinte, o vídeo de Mariana sendo detida no lançamento do produto da Terra Forte viralizou. O trecho em que ela gritava o nome de seu Osvaldo em pânico foi cortado, editado e compartilhado por toda parte. As pessoas até resgataram clipes da festa de promoção de Lucas, quando Dona Ivone segurava a mão de Mariana e a apresentava como uma moça digna de acompanhar seu filho. Os elogios que antes a enchiam de orgulho agora se tornaram uma piada amarga. O telefone de Dona Ivone não parava de tocar. Alguns ligavam por curiosidade, outros para oferecer apoio, mas muitos ligavam apenas para zombar. Eu, na cozinha, ouvi a voz de uma tia do lado do meu marido ecoar pelo viva voz do telefone. Ivone, vou te dizer uma coisa, ser gananciosa demais também traz sofrimento. A Helena ficou em casa por anos e você não deu valor e agora vai buscar qualquer coisa para destruir sua própria casa? Dona Ivone não conseguiu responder, apenas desligou o telefone tremendo. Pela primeira vez, vi minha sogra desabar no meio da sala, sem nenhum traço de sua arrogância. O cabelo desgrenhado, os lábios secos, o rosto pálido como alguém que acabara de passar por uma doença grave. Ela olhou para Lucas com uma mistura de medo e súplica gaguejando. Lucas, eu fui mesmo enganada por ela? A Mariana. Ela não te amava de verdade? Lucas ficou diante de sua mãe, o rosto não mais raivoso, apenas com um cansaço extremo. Ele não respondeu imediatamente. Tirou da pasta uma pilha de fotos e as colocou sobre a mesa. Nas fotos, seu Osvaldo estava sentado em uma cafeteria vazia, em frente a um homem estranho. Em uma, ele recebia um envelope. Em outra, assinava um papel. Em outra, seu rosto estava tão claro que se podia ver sua expressão culpada e cabisbaixa. Dona Ivone as pegou tremendo, ficando mais apavorada a cada foto. Lucas disse baixinho. Papai recebeu dinheiro do pessoal da Terra Forte. Mais de 400 mil reais foram transferidos por várias contas para pagar dívidas de jogo. A senhora achava que eles te davam bolsas e presentes porque gostavam de você? Eles calcularam tudo. Sabiam que a senhora adora ostentar. Sabiam que o papai estava endividado. Sabiam que eu tinha acabado de ser promovido e tinha acesso ao projeto secreto. O celular, na mão de Dona Ivone, caiu no sofá. Ela abriu a boca como se quisesse dizer algo, mas nenhum som saiu. Fiquei ao lado com o coração pesado. Houve momentos em que desejei que ela sofresse as consequências, que sentisse a dor que eu senti, mas, ao vê-la ali, acordada pela própria ganância, não senti prazer, apenas uma amargura sufocante. Mas o golpe mais forte ainda não havia chegado. Lucas pegou o celular e tocou uma gravação que a empresa acabara de recuperar dos dados de Mariana. Um chiado soou por alguns segundos, e então a voz de Mariana surgiu clara, fria e desdenhosa, completamente diferente de sua gentileza habitual. Uma mulher caipira como a Dona Ivone é fácil de manipular. É só dar uma bolsa de grife, elogiar o filho dela algumas vezes e ela mesma abre o caminho para você. Uma voz masculina do outro lado da linha Rio Alto. Deixa pensar que está casando o filho com uma herdeira. Depois que pegarmos a fórmula, chutamos a família toda. O Lucas pede o emprego. Que valor aquela casa terá? Ao ouvir isso, Dona Ivone agarrou o peito, ofegante. Seus olhos se arregalaram e as lágrimas jorraram incontrolavelmente. Ela balançou a cabeça repetidamente, resmungando. Não, não é verdade. Ela me chamava de senhora, com tanta doçura. Ela até disse que cuidaria do Lucas. Lucas desligou a gravação. O quarto ficou em silêncio, exceto pelos soluços entrecortados dela. De repente, Dona Ivone correu em direção à parede ao lado, como uma pessoa que perdeu a razão. Eu destruí meu filho. Eu destruí. Assustada, corri para segurá-la. Lucas ficou paralisado por alguns segundos antes de se aproximar para segurar a mão da mãe. Ela se debatia, o rosto manchado de lágrimas e ranho, sem nenhum vestígio da sogra autoritária que me forçou a assinar o divórcio na frente de todos. Mas Lucas não a abraçou como antes. Ele apenas a segurou para que ela não se machucasse e depois soltou sua mão lentamente. Sua voz estava tão fria que doeu em mim. Mãe, sabe o que mais me machucou? Não foi a Mariana me enganando, nem a Terra Forte me prejudicando. Quando um estranho te prejudica, você pode se proteger. O que mais me machucou foi vir da minha própria família. Dona Ivone congelou como se tivesse levado um tapa. Ela olhou para Lucas e de repente virou-se para mim. Naquele momento, vi claramente a vergonha, o medo e o desespero em seus olhos. Ela cambaleou em minha direção e caiu de joelhos bem na minha frente. Suas mãos agarraram a barra da minha blusa, a voz rouca.
Helena, me desculpe, eu errei. Salve nossa família, por favor. Fale com o Lucas por mim. Não deixe o pai dele ir para a cadeia. Não deixe esta casa desmoronar. Fiquei parada, a garganta apertada. A pessoa que me chamou de indigna, que me empurrou para o depósito, que trouxe outra para me substituir, agora se ajoelhava aos meus pés, implorando para salvar a família. Eu não sabia se a levantava ou se a deixava ajoelhada um pouco mais para que ela absorvesse tudo que havia causado. Finalmente abaixei-me, soltei seus dedos da minha blusa e disse em voz baixa: Mãe, há coisas que eu não posso salvar. A lei não é um jantar em casa que podemos arrumar como quisermos. Dona Ivone começou a chorar alto. Lucas se virou, os ombros tensos. Naquele momento, seu telefone tocou. Ele olhou para a tela e sua expressão mudou imediatamente. A pessoa do outro lado falava apressadamente. Ouvia apenas fragmentos. Sede, Conselho de Administração. Presidente convocado. Lucas desligou. Olhou para mim por um segundo e disse baixinho: Helena, preciso ir para a empresa agora. Aconteceu algo grave na Vitalis. Não tive tempo de trocar de roupa. Apenas peguei um casaco pendurado atrás da porta e corri atrás de Lucas para o carro. Lá fora, a chuva ainda não havia parado completamente. A rua estava molhada e as luzes dos postes se estendiam em longas faixas amarelas e frias. Lucas dirigia muito rápido, mas suas mãos no volante estavam estranhamente calmas. Sentei-me ao lado, olhando para o perfil do meu marido, o coração dividido entre a preocupação e o medo. Os problemas em Casa Mal haviam se acalmado e agora a Vitalis enfrentava outra crise. Assim que o carro virou no portão da sede da empresa, vi seguranças por toda a entrada. Parte do prédio estava isolada, o elevador dos funcionários temporariamente desativado. No saguão, alguns homens de terno preto conversavam com o departamento jurídico, a atmosfera tensa como uma corda de violino. Os funcionários que ainda estavam lá se agrupavam, os rostos pálidos, cochichando com apreensão. Uma funcionária, ao ver Lucas, parou e imediatamente baixou o rosto para evitá-lo. Segui meu marido até a grande sala de reuniões no 12º andar. Assim que a porta se abriu, o cheiro de café frio, papelada e tensão me atingiu. Lá dentro, o conselho de administração já ocupava quase todos os lugares. Alguns grandes acionistas olhavam para Lucas com um desagrado evidente. Na cabeceira da mesa, a cadeira do presidente estava vazia. Ouvi alguém dizer que o presidente havia sido convocado para esclarecer suspeitas de manipulação de mercado e de ações após o vazamento da fórmula. Um homem de cabelos grisalhos levantou-se de um salto, batendo uma pilha de documentos na mesa. Senhor Lucas, a empresa está em chamas. O presidente foi chamado, as ações internas despencaram, a imprensa está acampada lá fora. Você é o chefe de pesquisa. Você tem que assumir a responsabilidade principal. Outro imediatamente o apoiou. Se os dados não tivessem saído da sua conta, nada disso estaria acontecendo hoje. Você vai deixar a Vitalis inteira afundar com você? Ouvi aquilo e tremi de raiva. O homem que passou noites, em claro, para armar uma armadilha para os ladrões, que estava tentando salvar a empresa de uma rede de espionagem industrial, agora estava sendo usado como bode expiatório pela própria empresa. Eu quis dar um passo à frente para falar por ele, mas Lucas me impediu com um gesto suave. Ele permaneceu de pé no meio da sala, a camisa ainda úmida da chuva, o rosto pálido, mas o olhar firme. Uma acionista falou com dureza: Na minha opinião, precisamos suspender Lucas permanentemente e anunciar à mídia que este foi um ato individual. A empresa precisa cortar este tumor para se salvar. Aquelas palavras me gelararam. Eles não queriam saber a verdade, só precisavam de alguém para jogar aos leões da opinião pública. Lucas sorriu muito discretamente, um sorriso sem alegria. Ele puxou uma cadeira, colocou o laptop na mesa e disse lentamente: Os senhores acham que eu não me preparei para isso? A sala de reuniões ficou em silêncio. Lucas ligou o computador à tela grande. Nela apareceu uma longa linha do tempo. Começando no dia em que ele foi promovido, ele apresentou cada mar. O dia em que sua mãe conheceu Sônia, o dia em que Mariana apareceu, o dia em que a Terra Forte tentou invadir o sistema, a noite em que Mariana conectou o pendrive ao laptop, o momento em que os dados falsos foram abertos no servidor da Terra Forte. Cada dado era acompanhado de imagens, códigos de rastreamento, endereços de conexão e um relatório confirmado pelo Departamento de Segurança Cibernética. Um membro do conselho gaguejou. Você.
Você estava rastreando desde então? Lucas olhou para ele, a voz firme. Não rastreando. Foi uma investigação interna coordenada. Eu relatei por escrito ao Departamento de Segurança de Dados antes do incidente. Tudo tem um número de protocolo. Ele clicou novamente e na tela apareceram e-mails criptografados. A data de envio, o destinatário era o chefe de segurança e o consultor jurídico da empresa. A atmosfera na sala começou a mudar. Aqueles que o haviam acusado em voz alta agora estavam em silêncio. Mas Lucas não parou. Ele disse que Mariana e a Terra Forte eram apenas a ponta do iceberg. Sem alguém de dentro da Vitalis abrindo caminho, eles não saberiam em que estágio o projeto Aurora estava. Não saberiam que ele acabara de receber acesso. E muito menos poderiam escolher o momento certo para vazar a notícia e derrubar o preço das ações. A tela mudou para um complexo diagrama de transações. Várias setas vermelhas conectavam contas internas da Vitalis a uma empresa de consultoria externa e depois a uma conta pessoal. Quando o nome apareceu claramente no final do diagrama, o ar da sala pareceu ter sido sugado. O vice-presidente Leonardo Nogueira, o homem sentado à direita da mesa que até então mantivera uma aparência séria, de repente ficou rígido. Lucas olhou diretamente para ele. O senhor Nogueira foi quem aprovou meu acesso de emergência 3 dias antes do prazo. Foi também quem assinou o memorando sugerindo que a culpa fosse atribuída a mim individualmente, mesmo antes de qualquer conclusão. E, coincidentemente, uma conta de um parente seu comprou uma grande quantidade de ações da Terra Forte pouco antes do lançamento do produto deles. Nogueira bateu na mesa e se levantou, o rosto vermelho de raiva. Seu desgraçado! Você está me caluniando! Lucas não recuou. Ele clicou uma última vez e na tela apareceu a gravação de uma chamada entre Nogueira e alguém da Terra Forte. A voz de Nogueira ecoou claramente. Deixe o Lucas levar a culpa. Quando ele for demitido, a cadeira de pesquisa ficará vaga. Deste lado, eu cuido da mídia. A sala de reuniões ficou em silêncio mortal. O homem de cabelos grisalhos, que havia gritado com Lucas agora, estava de cabeça baixa, sem ousar olhar para ninguém. Nesse momento, a porta da sala se abriu. 2 policiais à paisana entraram com o representante legal da empresa. Nogueira se virou, o rosto passando de vermelho para branco. Ele deu um passo para trás e de repente apontou para Lucas gritando: Foi tudo armação dele! Ele quer roubar a empresa! Mas ninguém mais acreditou nele. Um dos policiais disse calmamente: Senhor Leonardo Nogueira, por favor, nos acompanhe para prestar esclarecimentos sobre sua participação em conspiração, roubo de segredo comercial e manipulação de informações de mercado. Quando as algemas se fecharam, vi os ombros de Lucas tremerem levemente. Não de medo, mas porque toda a tensão finalmente encontrou um ponto de liberação. Mas antes de ser levado, Nogueira se virou, o rosto contorcido, os olhos cheios de ódio. Ele olhou para Lucas e riu com desdém. Você acha que venceu? Se eu cair, a Vitalis cai junto. Tem algo que eu já enviei. Você não vai conseguir salvar a tempo. A frase caiu no meio da sala como uma bomba não detonada. Aqueles que haviam acabado de suspirar aliviados empalideceram novamente. Lucas ficou parado, os olhos escurecendo. E eu, naquele momento, entendi que essa tempestade ainda não havia acabado. Ela apenas mudou de direção. E desta vez, o que estava ameaçado não era apenas a honra do meu marido, mas talvez a própria sobrevivência da Vitari. A última frase de Leonardo Nogueira mergulhou a sala de reuniões em um silêncio assustador. Embora ele já tivesse sido levado, a sombra de sua ameaça ainda pairava sobre todos. Lucas, junto com a equipe jurídica e de segurança de dados, imediatamente começou a revisar todo o sistema. Eu, do lado de fora, observava através do vidro, vendo meu marido andar de um lado para o outro entre as telas de computador. O rosto pálido, mas os olhos tentando manter a calma. Perto do amanhecer, Lucas finalmente saiu. Ele disse que não haviam encontrado mais nenhum dado real sendo transferido, mas a opinião pública não esperava mais por conclusões. Em poucas horas, as redes sociais viraram em outra direção. As pessoas não mais apenas criticavam a Terra Forte, mas começaram a questionar o próprio Lucas. Um artigo com o título Venenoso Herói ou O Diretor por Trás do Vazamento viralizou. Abaixo, milhares de comentários. Alguns diziam que ele armou tudo para ficar famoso. Outros diziam que nenhum chefe de departamento é inocente quando sua conta é usada para vazar dados. Li aquilo com as mãos trêmulas. Alguém escreveu:
Não pense que só porque divulgou um vídeo está limpo. Quem sabe o casal não encenou tudo para transferir a responsabilidade para outros. Outro, mais malicioso. A esposa é forçada a se divorciar, o marido envolvido em escândalo na empresa. Essa família é um drama só. Desliguei o celular, mas as palavras pareciam cravadas em meus olhos. Os outros levaram segundos para julgar, enquanto nós passamos um mês vivendo com medo para trazer a verdade à tona. À tarde, a situação piorou. Alguém jogou um saco de tinta vermelha no nosso portão. A tinta escorreu pelo ferro, formando rastros como sangue. Na parede, colaram um papel com a escrita torta: não brinquem com a vida dos consumidores. Fiquei no quintal olhando a cena, o coração gelado. Minha sogra, olhando de cima, mal viu a tinta vermelha e recuou, ofegante. Desde a noite em que seu Osvaldo foi levado, Dona Ivone entrou em colar. Ela não mais ligava para se gabar, não me repreendia, nem mencionava a Mariana. Trancou-se no quarto com as cortinas fechadas. Um dia, levei mingau para ela, mas o prato ficou do lado de fora até esfriar, intocado. Seu choro, às vezes, ecoava baixo, não como um choro de arrependimento, mas como o som de alguém que quebrou a própria vida e não sabe como juntar os cacos. Lucas, por fora, tentava parecer forte. Trabalhava com advogado, cooperava com a empresa, respondia às perguntas dos investigadores e voltava para casa como se nada tivesse acontecido. Mas eu via tudo. Ele começou a emagrecer rapidamente. As camisas ficavam largas nos ombros. À noite ele não dormia, ficava no computador lendo relatórios ou cada artigo de ataque contra ele. Uma vez peguei o celular de sua mão e ele apenas sorriu cansado. Preciso saber o que estão dizendo para poder me defender. Uma noite, acordei e não o vi ao meu lado. Desci para a cozinha e o encontrei sentado sozinho no escuro. À sua frente, um copo de uísque pela metade. A luz do pátio entrava pela janela, iluminando seu rosto exausto. Fiquei em silêncio na porta, sem chamá-lo. Só quando ele se serviu de mais uma dose, aproximei-me e segurei sua mão. Lucas olhou para mim, os olhos vermelhos. Ele riu com a voz rouca, embargada. Talvez eu realmente não sirva para ser uma boa pessoa, Helena. Tento salvar a empresa e sou suspeito de armar tudo. Tento proteger a família. E meu pai é investigado. Minha mãe entra em colapso. E você é ridicularizada na frente dos parentes por minha causa. Sentei-me ao seu lado. Depois de quase um mês fingindo distanciamento, pela primeira vez abracei meu marido com força. Sem sinais, sem planos, sem ter que olhar para os lados. Apenas eu e o homem que estava quase exausto de tanto se segurar. Eu disse baixinho: você não errou por fazer a coisa certa. As pessoas é que ainda não viram tudo. Lucas não respondeu, mas sua mão apertou minhas costas com força. Senti seus ombros tremerem. Há homens que não choram com som, mas cuja dor é tão pesada que um abraço é suficiente para fazê-los desmoronar. Na manhã seguinte, quando ia levar mingau para minha sogra, vi a porta de seu quarto entreaberta. Ninguém lá dentro. Na penteadeira, a gaveta estava revirada. Uma caixa de documentos vazia. Senti que algo estava errado. Olhei ao redor e vi que a bolsa preta que ela sempre carregava também havia sumido. Naquele momento, um papel amassado sob o armário chamou minha atenção. Era uma fotocópia da escritura da casa. Peguei-a, o coração batendo forte. Ao lado, um pedaço de papel com um número de telefone estranho e a anotação torta. 300.000 adiantado, o resto depois do serviço. Entendi imediatamente. Dona Ivone pretendia vender ou hipotecar a única casa da família para conseguir dinheiro e tirar seu Osvaldo da cadeia. O mais assustador foi o nome abreviado no final do papel, que me gelou a espinha. Gente do N. Leonardo Nogueira havia sido preso, mas seus capangas ainda estavam à solta. Se minha sogra entregasse o dinheiro a eles, não só não salvaria seu Osvaldo, como toda a família poderia ser arrastada para outro crime. Corri para baixo com o papel. Naquele momento, Lucas entrou pelo portão. Vendo meu rosto, ele soube que algo estava errado. Entreguei-lhe o papel. Depois de ler, seu rosto escureceu. Ele ligou para a mãe repetidamente, mas ninguém atendeu. Pouco depois, o celular dela foi desligado. Ele ficou no meio da sala por um longo tempo, em silêncio. Vi em seus olhos uma luta terrível. De um lado, sua mãe. Do outro, o limite final da lei e da moral. Eu disse baixinho: você tem que impedi-la. Lucas fechou os olhos. A voz rouca: eu sei. Ele abriu os olhos. O olhar era tão doloroso que não consegui encará-lo por muito tempo. Se a mamãe continuar assim, serei forçado a cortar os laços eu mesmo. Assim que ele terminou a frase, um barulho de moto passou pelo portão. Uma vizinha correu, a voz em pânico: Helena,
Acabei de ver sua sogra entrando num táxi com uma bolsa enorme. Ela parecia estar com muita pressa, nem ouviu quando a chamei. Virei-me para Lucas. Ele pegou a chave do carro e saiu correndo, mas era tarde demais. Minha sogra havia desaparecido, levando consigo todos os documentos da casa e o último resquício de sanidade que lhe restava. Naquela manhã, a casa parecia desprovida de ar. Lucas ligou para a mãe inúmeras vezes, mas o telefone dela ou tocava sem resposta ou estava desligado. Liguei para alguns parentes próximos, mas ninguém sabia para onde ela tinha ido. A vizinha só se lembrava vagamente que o táxi havia virado na direção da avenida principal. Lucas saiu de carro, procurando por cartórios, agências de penhores e lugares que sua mãe conhecia, mas só recebia negativas. Perto do meio-dia, ele voltou, a camisa encharcada de suor, o rosto cinzento de cansaço. Servi-lhe um copo d'água, mas ele apenas o segurou, sem beber, os olhos fixos no celular, como se o menor desvio de atenção pudesse desencadear a pior das tragédias. Por volta das 3 da tarde, o celular de Lucas vibrou. Um número desconhecido enviou um vídeo de menos de 20 segundos. Assim que ele abriu, gelei. No vídeo, Dona Ivone estava amarrada a uma cadeira de plástico, o cabelo desgrenhado, a boca amordaçada, os olhos arregalados de pânico. Atrás dela, uma parede amarelada e uma luz piscando em tons de azul e vermelho. Ao lado, uma voz masculina rouca dizia: "Se quiser salvar sua mãe, prepare 500 mil. Não chame a polícia ou vai ter que juntar os pedaços dela." Cobri a boca com a mão, o coração batendo tão forte que doía. Por pior que Dona Ivone tivesse me tratado, lá naquela situação me deixou sem chão. Lucas empalideceu, ele ligou de volta imediatamente, mas o número estava fora de área. Ele se levantou de um salto, pronto para sair correndo, mas eu o segurei. "Temos que chamar a polícia." Ele não respondeu, apenas assistiu ao vídeo de novo. A primeira vez, olhou para a mãe. A segunda, para o quarto. Na terceira, ele parou, o olhar mudando, rebobinou alguns segundos, encostando o celular no ouvido. Pensei que ele estava em pânico, mas logo depois ele sussurrou: "Não está certo." Fiquei atônita. Como assim? Lucas apontou para a tela. "Escute bem. Tem uma música de propaganda no fundo. Essa frase eu conheço." Prendi a respiração. Atrás da ameaça, havia de fato uma melodia baixa, vinda de um alto-falante ruim. Karaokê Estrela, quartos bonitos, preço baixo, perto da rodoviária oeste. Lucas levantou a cabeça, os olhos vermelhos, mas a voz firme. Se fossem sequestradores de verdade, não seriam estúpidos a ponto de gravar em um lugar com uma propaganda revelando a localização. Ele imediatamente ligou para o investigador do caso do seu pai, enviando o vídeo e a localização suspeita. Menos de meia hora depois, estávamos com 2 policiais à paisana perto da rodoviária oeste. O lugar era barulhento e caótico. Bares e lojas lado a lado, letreiros de neon piscando contra o céu cinzento. O karaokê Estrela ficava em um beco, com lâmpadas coloridas velhas do lado de fora. Quando a polícia pediu para entrar, o gerente, nervoso, disse que não havia nenhuma cliente chamada Ivone, mas Lucas viu a bolsa preta de sua mãe atrás do balcão. Ele apontou. A voz fria: "Aquela bolsa é da minha mãe." O gerente empalideceu. Um policial sinalizou para sua equipe subir. Seguimos atrás, o coração aos pulos. No segundo andar, de um quarto no final do corredor, vinham risadas e o som de brindes. Nada parecido com um sequestro. A porta foi arrombada e a cena lá dentro me deixou paralisada. Dona Ivone não estava amarrada. Estava sentada em um sofá, com uma garrafa de bebida aberta à sua frente, ao lado de 3 homens tatuados. Um deles era o mesmo que emprestou dinheiro a seu Osvaldo. Na cadeira de plástico, no canto, ainda estavam a corda e o pano usados no vídeo. Ao ver Lucas, o rosto de Dona Ivone ficou branco como papel. O copo em sua mão caiu no tapete, o líquido vermelho se espalhando como uma mancha de sangue. Um dos homens tentou amenizar. "Foi só um mal-entendido. A senhora aqui veio nos pedir ajuda." Antes que ele terminasse, foi imobilizado por um policial. O outro levantou as mãos implorando: "A gente só fez o que ela mandou." Ela disse para gravar um vídeo ameaçando o filho para conseguir o dinheiro. "A gente não fez nada." Virei-me para a minha sogra. Ela tremia, os lábios se movendo, sem som. Lucas entrou lentamente, a voz rouca: "Mãe, diga, foi a senhora que armou tudo isso?" Dona Ivone desabou a chorar, caindo do sofá e agarrando o braço do filho.
Eu não tinha outra escolha. Se seu pai for preso, nossa família estará arruinada. Eu só ia te assustar para pegar um dinheiro da empresa e salvar seu pai. Pensei que, sendo tão inteligente, você conseguiria dar um jeito. A frase foi a gota d'água. Lucas se soltou, gritando no meio daquele quarto, fedendo a álcool e fumaça. A senhora quer destruir minha vida para ficar satisfeita, não é? O papai me vendeu uma vez e não foi suficiente. Agora a senhora também quer que eu cometa um crime para salvá-lo? O grito dele silenciou a todos. Eu nunca tinha visto Lucas assim. O homem, sempre paciente, sempre calmo, agora estava diante de sua própria mãe, com os olhos vermelhos como se estivessem sangrando. Dona Ivone congelou. Talvez fosse a primeira vez que ela viu o filho que ela mesma havia empurrado para o limite. Ela caiu de joelhos no chão, chorando sem som. Mas desta vez Lucas não a levantou. Ele apenas ficou ali, ofegante, o olhar vazio e assustador. A polícia rapidamente apreendeu os celulares, a corda, o vídeo original e levou o grupo de agiotas para a delegacia. Dona Ivone também teve que ir para prestar depoimento. Ao passar pela porta, ela se virou para Lucas, a voz trêmula. Lucas, eu errei. Mas Lucas não respondeu. Ele se virou, a mão cerrada com tanta força que ficou branca. Eu estava ao lado, com o coração pesado. Dona Ivone não havia perdido o filho no papel, mas a partir daquele momento, ela havia perdido a última gota de confiança que Lucas ainda tinha por sua mãe. 3 meses depois, tudo finalmente se acalmou. O grupo Terra Forte foi investigado por concorrência desleal, invasão de dados e roubo de segredo comercial. As pessoas por trás da trama foram chamadas uma a uma. Mariana, a garota que entrou na minha casa com um sorriso doce e palavras de mel, recebeu sua sentença pelo roubo de dados. Seu Osvaldo, por cooperar com a investigação, recebeu apenas uma pena suspensa, mas sua honra estava perdida para sempre. A partir daquele dia, Dona Ivone adoeceu. Não uma doença grave, mas seu corpo parecia ter perdido toda a vitalidade. Ela falava pouco, não mais me criticava, não se gabava para os parentes. Às vezes eu a via sentada por horas à janela, olhando para o quintal vazio, como se procurasse algo que havia perdido. Uma tarde chuvosa, ela me chamou ao seu quarto. Estava mais escuro que o normal. Na cama, ela estava encostada em travesseiros, o rosto visivelmente mais magro. Quando entrei, ela ficou em silêncio por um longo tempo. Depois, tremendo, abriu a gaveta ao lado e tirou uma pequena caixa de madeira velha. Ela a colocou em minhas mãos, a voz rouca. Isso eu devolvo para você. Abri a caixa e meu coração se apertou. Dentro estavam todas as minhas joias de casamento, os brincos que minha mãe me deu, a pequena pulseira, as alianças lisas que eu pensei que ela havia vendido há muito tempo. Acontece que ela guardou tudo. Olhei para as joias imóveis sobre o veludo antigo e não sei por que meus olhos arderam. Dona Ivone começou a chorar. Não o choro alto de antes, mas soluços baixos, cansados. Eu pensava que ser rico traria felicidade. Pensei que meu filho, com dinheiro e um bom cargo, precisava de uma esposa para ostentar. Fui tão tola, Helena. Só quando perdi tudo é que percebi quem realmente se importava comigo. Fiquei em silêncio, a caixa de madeira pesando em minhas mãos. Havia desculpas que chegavam tarde demais para apagar o que aconteceu. Mas também havia momentos em que não se tinha mais forças para odiar. Olhei para a mulher que um dia me fez sofrer até não poder respirar, agora apenas uma mãe idosa, magra, arrependida e solitária. Eu não a odiava mais, apenas senti meu coração se cansar e amolecer um pouco. Naquela noite, quando Lucas estava na varanda, contei a ele sobre a caixa de madeira. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. O vento noturno soprava, balançando as cortinas atrás de nós. Olhei para ele e perguntei o que guardava há meses. Por que você não me contou tudo desde o início? Lucas abaixou a cabeça, as mãos entrelaçadas. Depois de um tempo, ele respondeu: porque eu não tinha certeza de que venceria. Sua voz era muito suave, mas continha um longo período de contenção. Se o plano falhasse, eu poderia perder meu emprego, minha honra, minha família. Pior, eu poderia ter levado a culpa por toda a rede, porque todos os rastros iniciais apontavam para minha conta. As lágrimas escorreram pelo meu rosto. Durante todo aquele tempo, eu só pensava que era eu quem tinha que ser paciente, suportar a humilhação, fingir ser a esposa abandonada. Mas eu não sabia que Lucas também estava andando em uma corda bamba, onde um passo em falso levaria ao abismo.
Abracei meu marido, chorando como uma criança. Pela primeira vez, entendi por que ele precisava tanto que eu confiasse nele. Lucas deu um tapinha nas minhas costas e riu baixinho. Quando minha mãe me forçou ao divórcio, o que eu mais temia não era perder a empresa. Levantei o olhar para ele. Ele apertou minha mão com força, os olhos vermelhos. Era que você não acreditasse em mim. Um mês depois, nos mudamos da casa antiga. Não por raiva, nem para cortar laços, mas porque ambos entendemos que precisávamos de nosso próprio espaço para recomeçar. Nosso novo apartamento era pequeno, com apenas um quarto, uma cozinha suficiente para uma mesa de 4 lugares e uma varanda com vista para as árvores verdes. Sem mansão, sem ostentação, sem jantares pesados e sufocantes. No dia da mudança, coloquei a caixa de madeira na prateleira, ao lado de um vaso de margaridas amarelas. Lucas me perguntou se eu queria guardar, lá no cofre. Eu balancei a cabeça. Há coisas que não precisam mais ser trancadas. Passamos por uma tempestade longa demais. Houve perdas, houve feridas, mas no final ainda conseguimos segurar a mão um do outro. Naquela noite, preparei um jantar muito simples, apenas uma sopa de legumes, um peixe ensopado e um pouco de salada. Lucas sentou-se à minha frente, me servindo um pedaço de peixe como nos primeiros dias de casados. Olhei para a pequena refeição, para o homem à minha frente, e senti uma paz estranha em meu coração. Acontece que uma família não precisa ser rica, nem sofisticada, nem motivo de orgulho para o mundo. Contanto que, no meio da pior tempestade, ainda haja alguém disposto a acreditar em você, a ficar ao seu lado, isso já é calor suficiente.